Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast da Brasil Paralelo. Boa noite, meu querido Floquinho de Neve. Boa noite, Você Lara está Brent. todo de branco. Depois da estreia fracassada de Branca de Neve e as entendi. 7 criaturas mágicas lá, Nossa entendeu? senhora, que Mas cafona. eu vim de branco, me pergunte por que eu vim Por de quê? branco. Não Por que foi você causa veio de Branca branco? Neve. Não foi? Não foi porque... Achei que era uma homenagem ao fracasso. Branco é um símbolo da pureza e hoje a gente vai falar de um tabu aí. De um tabu. Que pega todos os lados aí, tanto direita e esquerda. O pessoal não entendeu ainda Desagrada muito bem o que é a isso. gregos, goianos e troianos. Que é sobre celibato e castidade. Celibato Vamos e entender um castidade. pouquinho melhor isso aí, Lara. Baita tema. Parece que a gente tá no século XII, quando fala essas palavras, né? Só de falar celibato e castidade. Mas eu tenho certeza que se você ficar aqui até o final, você vai se surpreender. E para isso, estamos com duas personalidades ilustres. Meu querido amigo e conterrâneo Augusto Olivieri, que é psicoterapeuta focado em relacionamentos e orientação familiar. Casado com a minha querida amiga linda Nicole, pai da Maria, da Aurora e do José. Bem-vindo, querido. Isso, muito obrigado, uma alegria estar aqui de novo com vocês. É verdade, é carta repetida, né? Exato. O Augusto esteve no nosso Álvaro. primeiro ou um dos Foi primeiros? logo no início, um dos primeiros, falando sobre casamento. Falando sobre casamento, Olha que é um só. baita programa, E agora inclusive. com 3 filhos. E agora com 3 filhos, é verdade. Nossa, Muito obrigado. Bom demais. E estamos também com o queridíssimo Omar de Matos, cuja história é uma das histórias mais impressionantes que eu já vi na minha vida. Que Nós legal. vamos falar sobre isso. 32 anos de catolicismo, membro dos Jovens Sarados e trabalha no Follow Me Cast. Bem-vindo, querido. Obrigado, gente. Boa noite. Ó, que alegria estar aqui, viu? A alegria é Muito bom toda estar nossa, aqui. Omar. Espero que eu seja objetivamente bom no que viemos falar, para que as pessoas possam ouvir e viver essa graça. Eu não tenho Tenho dúvida. certeza que Não sim. tenho dúvida. Eu acho que, Lara, pra gente começar da mesma página, todo mundo, a gente Exato. precisa entender os termos, né? Os conceitos, E né? eu queria já jogar a bola pro Augusto. Queria entender qual que é essa diferença, o que é celibato e o que é castidade. Ótimo, ótimo. Então, só comentando aqui, esses temas, eles me são importantes, não como ideias, mas como questões vitais. Quando eu vim aqui a primeira vez, eu tinha casado há pouco tempo, eu não tinha plano de casar tão cedo, de ter filhos tão cedo, e foi justamente por começar a me aprofundar em tudo isso que tudo isso aconteceu. E a Nicole estava grávida na gravação do último programa e eu não sabia. E a gente Olha. descobriu chegando lá e recebi o convite para vir aqui próximo ao parto do José. Então, esses temas me são muito caros e é bonito que a gente entenda, em primeiro lugar, que eles não são ideias abstratas, mas que eles importam profundamente a nossa vida concreta. E o que é a castidade? A castidade, numa definição simples, ela é o domínio dos impulsos sexuais segundo a reta razão. Isso parece um pouco complicado, mas é muito simples da gente pensar porque parece uma coisa muito profunda. Basta que a gente pense assim, vamos pegar, por exemplo, comida. A gente foi feito para dominar a comida ou para sermos dominados pela comida? A gente foi feito para dominar a comida. Acho que ninguém diria que o normal é que a gente seja escravo dela. Quando a gente é escravo da comida ou quando a gente é dominado por ela, o nome disso é gula. Então, o tema que a gente vai falar aqui é importante que, desde o início, e acho a pergunta muito boa para deixar isso claro, pode ser visto do ponto de vista da ética, do ponto de vista da teologia, do ponto de vista da biologia. Ou do ponto de vista das simples virtudes aristotélicas. Exatamente. Então, no caso da gula, ela pode ser considerada um vício se olhado do ponto de vista da ética. A gente pode olhar do ponto de vista da compulsão alimentar com as questões da dopamina e assim sucessivamente. Quando a gente domina a comida, temperança. Em relação ao sexo, quando a gente é dominado pelo sexo, o nome disso é luxúria, que é chamado de vício ou de doença espiritual ou de outras coisas, a depender do foco, se um padre está falando de teologia, etc. Quando a gente domina o sexo, o nome disso é pureza ou castidade. Então, é importante que a gente olhe sobre este aspecto. E um outro adendo que eu queria ter oportunidade de enfatizar aqui de início, sempre que eu estiver falando de ética ou moral, a gente está falando aqui no sentido clássico. Hoje em dia as pessoas escutam assim, que tristeza, né? Lá vem alguém falando o que eu não posso fazer, etc, etc. Vem o padre, o terapeuta, o pastor, que vem colocar uma regra para minha vida ficar mais complicada. Só que acontece que, e essa é uma visão voluntarista de terceira pessoa, em que
tudo que a gente está falando são regras impostas externamente. No sentido clássico, a ética fala da arte de viver bem, da arte do bom viver. Ou seja, quando Aristóteles falava, por exemplo, se ele falasse que pornografia é imoral, ele não falaria que é uma regra imposta externamente. Ele falaria, você não foi feito para isso. Isso vai te destruir. Isso vai te deixar com ejaculação precoce. Isso vai te deixar com impotência. Vai destruir o seu imaginário. Então, toda vez que a gente vai falando desses temas, seria muito bonito para fechar essa primeira fala, que a gente entendesse como um manual de um bom funcionamento e que, no fundo, isso revela um gosto maravilhoso de ver coisas que muitas vezes não são ditas, mas que vale a pena o sacrifício e que os frutos são, de fato, muito bons. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E é o Exatamente. tipo de coisa que você não precisa de um livro, né? Porque você olha pra dentro de si e, se for muito honesto, você consegue perceber exatamente essas conclusões. Mas isso você Exatamente. falou da castidade. Isso. E o celibato? O celibato, no sentido mais técnico, e aí é importante fazer uma ênfase, e aí o Omar entra em sequência, o celibato na teologia, porque certamente pessoas vão enfatizar isso, ela é uma recusa formal do matrimônio com um fim sobrenatural, certo? Ou seja, é um sacrifício da fertilidade natural em prol da fertilidade espiritual. Como São Paulo que fala, quem casa faz bem, quem não casa faz melhor, porque assim se configura melhor a Cristo, e os padres, por exemplo, sendo celibatários, se entregam melhor à comunidade. Para isso tem 3 requisitos, só para dar a definição clássica de celibato. A pessoa faz uma renúncia do matrimônio tendo capacidade para tal, ela faz um dom positivo de Deus e tem um estado reconhecido na igreja, seja no clero, em entidades seculares laicais ou religiosas, né? No caso do que o Omar vai comentar, é a castidade vivida como continência heróica, o que lembra em vários aspectos o celibato e mostra a beleza da vida entregue dessa forma, mas tem essas distinções técnicas que algumas pessoas poderiam ter interesse, né? Rapaz, ouvindo você falar desse jeito, fico até mais feliz. Porque fica tão bonito quando alguém sabe explicar claramente, sem ficar dando voltas, Firula. o que realmente é. Exato. Né? Bom, eu vivo a castidade. Eu estou na luta pela pureza, não sou puro. Mas estou na luta para conseguir ser puro. Porque, de fato, para quem conhece a igreja agora, quem está chegando na igreja e, de repente, essa pessoa tem um encontro com Cristo, como eu tive, na igreja católica, e ele te pede não muito, mas tudo, você fica desesperado, né? Mas como assim que eu vou parar de transar? Como que eu vou parar de satisfazer minhas vontades da masturbação? Uma coisa tão natural. Uma coisa natural que é o meu corpo que pede. Como que eu vou parar? Aí entra toda uma questão de experiência. No meu caso, uma experiência com Cristo. Em 1994. Porém, antes dessa data, desde os 10 anos, eu já me prostituía na BR. Eu entrava num caminhão, saía, entrava numa carreta e assim ia. A minha vida era assim. Nossa, que loucura. Porque eu fui desde 5 anos abusado sexualmente, aos 8 anos estuprado pelo meu próprio irmão. Então isso foi tirado de mim. A pureza foi arrancada de mim. Cadê esse irmão, Omar? Ele é falecido. Falecido. Né? Em outros tempos eu falaria graças a Deus. Aham. Hoje eu digo graças a Deus porque em tudo dai graça, a palavra nos diz. Mas eu não tenho ódio do Gilmar. Eu tenho que falar o nome dele, porque o meu irmão é pastor, o outro, da Assembleia Não, de o povo Deus. vai achar que é ele. Aí ele me ligou um dia desse. Olha aqui, pelo amor de Deus, quando você for nesses barracos, cara, fala que não sou eu não, porque o pessoal da minha igreja tá aqui me ligando. Foi você? Não foi o Clemar, pastor. Foi o Gilmar, que já faleceu há alguns anos. Então, eu venho sendo, eu achei, aquilo me viciou. A pornografia, né, essa maledicência, isso me viciou. Eu me tornei escravo de uma situação que foi imposta a mim. Então, eu fui para BR logo cedo porque eu conheci uma prostituta que morava ao lado da minha casa. Então, ela me convidou para poder estar com ela. Então, eu fui. Para mim, aquilo Da era... Nutsa? Nutsa. Nutsa. Meu Deus. Nome estranho. É diferente. E aí, a Nutsa hoje é pastora. Não sei de qual igreja, não sei por onde anda, mas acho que sim. E aí, eu fui para lá. Ela também era assim. Ela também era ferida e machucada. E em 1994 é a grande virada. Quando eu vou para a igreja, aliás, quem dera, quando eu estava indo para a prostituição, eu encontrei uma cantoria na igreja Nossa Senhora de Fátima, ao lado da BR 116, especificamente. Eu escutei
E eu falei, que negócio é esse? Baixou a Assembleia de Deus na Igreja Católica agora? O que é isso? Então eu entrei e fui recepcionado com muito amor. Só que hoje em dia amor não basta, tá? Esse amor não basta. Você precisa de, além amar, entregar algo pro sujeito. Olha, Deus ama você, mas eu estou te entregando uma cruz. E aí, tá, filho? É assim que eu faço agora. Porque é muito fácil, aliás, é muito... Essas pregações de hoje em dia, que diz que tudo é amor, né? E o amor. O amor vem acompanhado de dor. O amor que não dói não é amor. Que amor é esse que não me machuca? Você ama o seu esposo, o seu filho que vai chegar, mas vai doer quando ele adoecer. Vai doer. Deus livre e guarde a perda de um parente. Dói. Amar sempre vai doer. Porque você sempre vai renunciar a alguma coisa por amor ao seu marido, por amor ao seu filho, por amor à sua esposa, né? O amor dói. Se não doer, não é amor, repito. E aí, eu encontrei a Cristo. E até então eu achava que na igreja podia tudo. Eu achei lindo receber aquilo. Mas então eu falei, olha, eu vou arrumar um namorado, você é católico. Só que a Igreja Católica me quebrou, né? O catecismo amarelinho, eu vou te contar. Ele quebra. Quando a gente entra para a Igreja Católica e quer fazer as nossas vontades, a gente conhece o cara lá, o catecismo. Meu Deus, que revolta que dá a princípio, né? Porque ser católico é muito difícil, gente. Não é brinquedo ser católico, não. Não. Já aproveita e fala pra nós, então, do fundamento bíblico. Ou você ia terminar a sua história? Não, termina, por favor. Porque é uma história capítulo incrível. 8, Romanos 1, 26 vai dizer sobre que a gente precisa renunciar às práticas homossexuais. O catecismo, parágrafo 23, 57, vai deixar claro que é intrinsecamente inaceitável, né, o homem se relacionar com outro homem. Levítico, capítulo 20, vai se deixar bem claro tudo isso. E nós precisamos nos ater a esta realidade. Afinal de contas, sabe o que me intriga? Não é o cara ser homossexual. Por mim, ele pode fazer da vida dele o que ele quiser. Eu não tô nem aí. Cada um vive de acordo com o desejo do seu coração. Mas a partir do momento que você diz que é católico, você precisa assumir as consequências de uma igreja que você está usando. Ok, você está dentro da igreja, diz que é católico, mas não está nem aí por aquilo que ela prega? Não tem nem aí para as leis, porque existe uma lei na igreja, existem os documentos da igreja, existe a Bíblia própria que vai dizer que isso é contrário à vontade de Deus. Mateus 16, 24. Aquele que quiser me seguir, tome sobre si a sua cruz e siga-me. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder a vida eterna? Aquele que chegou para ganhar já perdeu, mas aquele que chegou para perder sua vida por amor de mim já é ganhador. Isso entrou no meu coração como uma flecha. Então, ou eu sou o Omar católico, há 32 anos eu luto pela santidade. Há 32 anos é uma luta atrás da outra. Quando eu vi aquele filme, A Oficina do Diabo, eu fiz uma experiência tão enlouquecedora, mais louca ainda do que eu já vivi com Cristo, assim, em aparições e tal. Eu vi aquele filme e comecei a ter mais cuidado. Parece que ele abre a mente da gente, né? Parece que eu tô tendo mais cuidado agora em relação... Eu sei que os capeta tá tudo atrás da gente. Os cão tá tudo chupando manga atrás da gente. O primeiro vacilo que você der, ele vai entrar com tudo para te oferecer algo. Talvez, humanamente falando, maior do que o que você tem. Porque eu não tenho nada. O homem não tem nada se do céu não lhe for dado, nos diz a palavra de Deus. Você não tem nada, eu não tenho nada. O que eu tenho é a graça imerecível do Senhor. Então, quando eu vi aquele filme, eu me identifiquei muito. E falei assim, olha, todas as vezes que eu tive oportunidades, que eu não estudei como eu deveria ter estudado, que eu não fiz porque eu recebi propostas que talvez não foi nem de Deus. O inimigo mesmo usou pessoas que me amavam sem saber que estavam me prejudicando, me oferecendo coisas. Agora veja, como Deus cuida da gente, né? Sem esse conhecimento tal, Deus sempre cuidou de mim e me chamou para viver essa realidade. Não é fácil. E quem disse que foi? Não é fácil para você hétero, porque tem gente que acha que não é fácil só para mim que sou homossexual. Mas e para você que é heterossexual?
Não é fácil, você tem que viver a castidade todos os dias. Você é Inclusive casado? no casamento, né? A gente vai falar Você- sobre isso. Vocês são casados? Você é casado? Você... Sim. Cara, vocês têm que viver a castidade também no casamento. O seu olhar, a sua voz, a entonação, o que você veste. Os pensamentos. Entende? É uma luta terrível. E que tem hora que. E o dia que você acha que você não vai aguentar? Deus vai lá e coloca alguma coisa para te sustentar, para te ajudar. Porque eu não caminho sozinho. Eu não consigo fazer nada sozinho. Eu tenho amigos. Eu moro agora com a Daniela e com o Daniel. Eles são responsáveis pelos jovens sarados Parada Inglesa, ao qual eu participo. E eles são casados e eu vejo o testemunho de vida deles dentro de casa. Eles são incríveis. Como eu aprendo. Como eu testifico a presença de Cristo ali nesta família, que agora eu sou membro dela. Fico muito feliz com isso. Então é isso. É uma luta, não é impossível, porque Deus nunca vai te dar algo maior que você não consiga carregar. Deus é fiel para cumprir o que Ele promete. Agora, Augusto, aproveitando essa explanação do Omar, falando também claramente de Deus, eu queria saber se isso tudo tem algum fundamento bíblico ou se é só, sei lá, ideia de... os caras lá da Idade Média viviam assim. E aí isso aí passou, hoje é revolução sexual, cada um faz o que quer, como é que é? Isso, o pessoal pode achar a Idade Média antiga, mas dá para voltar 2.500 anos, 500 anos antes de Cristo, né? 2.500 anos dá pra a gente consegue remontar Aristóteles, essas coisas, né? Por quê? A castidade normalmente ela é muito referenciada como algo da religião, e aqui... É claro, não é numa época de meu cristianismo, minhas regras, é muito útil que a gente lembre que para quem é cristão, para quem tem fé, essas coisas são muito mais sérias. Mas é muito útil diferenciar o que é a lei natural da lei revelada. Ou seja, muitas pessoas elas ficam muito apegadas à versiculite, né? Que é, cadê o versículo? Cadê o versículo? É Cadê o versículo? Então tem coisas que os versículos são muito importantes e leio a Bíblia diariamente há anos, então longe de querer menosprezá-la de qualquer forma. Mas, para a gente entender também, dando aquele contexto prévio, existe uma coisa chamada lei eterna, que é a ordem da realidade. Parte dela é acessível à nossa razão, que a gente chama de lei natural. É aquilo que a gente consegue descobrir pensando direitinho, né? Por exemplo, não pode matar um inocente, honrar os pais, ajudar os pobres. Essas coisas a gente não precisa de versículo propriamente dito, ainda que tenha, né? E tem a lei revelada, que se trata daquelas coisas que superam a razão e não a contradizem. Por exemplo, quando a gente está refletindo sobre o batismo, sobre a confissão e sobre mistérios da Santíssima Trindade, etc. A lei natural... Os assuntos sobre sexo, eles são de lei natural e não de lei revelada. Ou seja, é que hoje em dia o mundo tá tão louco que praticamente é muito raro que alguém que não seja cristão queira viver essas coisas, né? Mas é muito útil, por exemplo, citar Alexandre o Grande, Alexandre Magno, que foi filho de Filipe II, que foi tutelado por Aristóteles. Ele praticamente dominou o mundo conhecido ali aos 25. E tem na biografia de Plutarco, lá, Vidas Paralelas, citando que Alexandre o Grande, imagina... Ele poderia ter pegado geral, né? Assim, pensa o que é você ser imperador do mundo naquela época, né? Tem relatos só que ele casou virgem com a mulher que ele amava e que quando ele andava pelas mulheres da Pérsia, que eram consideradas algumas das mulheres mais bonitas do mundo, que ele andava por elas como se elas fossem objetos inanimados, porque por mais lindas que elas fossem, mais linda era a sua continência. Uau. Ou seja, ele sabia o valor de ser senhor de si mesmo. Ele não era judeu, ele não era cristão, ele não tinha Bíblia, não tinha confissão, não tinha batismo, mas ele tinha um intelecto que aprendeu a amar e a buscar a verdade. Então, eu queria só narrar um pouco disso da lei natural para as pessoas entenderem. Isso aqui não é religião. Se fosse religião, por que tantas pessoas que pedem ajuda nessa matéria, eu converso com tantas pessoas, estão pedindo ajuda por motivos que não são religião? Uma moça que já está sendo usada e largada naquele namoro democrático, né? Não quero impor nada, aí troca namorado de 4 em 4 anos, às vezes tem um de 8. De 2 anos, né? Aí vai trocando e ela chega amargurada porque descobre que não existe Ctrl Z. E já tá triste por se sentir usada, ou aquele cara que já pegou várias minas e se sente esquecido por todas. O cara da pornografia, que existem várias pesquisas empíricas nisso, e a gente não precisa de pesquisa empírica para isso, basta que a gente seja muito sincero, que diminui a atração pela esposa, diminui frequência sexual, pelas comparações, desordem imaginário. Quantas vezes já vi homem
engasgado com a ejaculação precoce ou impotência e fala, cara, eu não consigo. Por quê? Tá tão estimulado por um mundo artificial. Tem um trecho muito bom do Salmo 2, e aí eu pegando um versículo, que é quase um humor negro na Bíblia, que eu acho que é muito interessante, que tá falando da revolta contra o Senhor, e falam, quebremos a sua cadeia, afastamos de nós o seu jugo, né? Afastemos a moral de Cristo, as cadeias do Senhor. E aí fala, e aquele que habita no céu ri-se, o Senhor zomba deles, ou dependendo da tradução, os expõe ao ridículo. Por quê? Não é como se Deus estivesse ativamente zoando das pessoas. É porque a lei natural é um manual de funcionamento. Ou seja, a pessoa que se afastar da moral no sentido clássico, achando que está se afastando de um jugo, ela tá tão insana quanto uma pessoa, nesse sentido, quanto uma pessoa que reclama de uma placa de perigo diante de um penhasco. Ou seja, a pessoa se revolta, não, pô, o que eles estão falando aí é tudo religião, vou consumir muita pornografia, então consome. Daqui a pouco você não consegue ter relação com a mulher que você quer ter relação, ou seja, se expõe ao ridículo. E é muito bonito que a gente olha, eu acho que é interessante as pessoas pensarem nisso, sem a religião, para que, entendendo a base real, para quem tem religião, aí você pega isso e joga lá na lua. Que passa a ter um peso e uma importância, uma beleza muito maior do que a gente seria capaz de imaginar, por exemplo, do que Alexandre o Grande conseguiu pensar sobre o tema. Incrível. Eu, ouvindo o Augusto falar, Omar, eu estou pensando que Alexandre o Grande, imagina quantas mulheres não Exato. quereriam Alexandre o Grande e tantas outras pessoas que vivem a castidade hoje, mormente em silêncio, assim, as pessoas não ficam alardeando que vivem a castidade, né? E muitas vezes pessoas solteiras, inclusive, o Augusto atende várias. E a gente tende a pensar com a cabeça do mundo moderno hoje que a pessoa que faz isso é uma pessoa caretona, ou então é uma pessoa Exato. assim, mas é muito fácil viver a castidade, você não ia conseguir ninguém mesmo, sabe? Aquela coisa, É verdade. sabe, assim, é o que a gente chama hoje de incel, que inclusive até aparece lá na série Adolescência, né? Que são esses virgões, digamos assim, o Arthur até usou essa Celibatário palavra. involuntário, né? Celibatário Porque tem involuntário. o celibatário que o cara escolheu Sim. ser celibatário, mas o cara é involuntário. Nem se ele quisesse, ele ia conseguir pegar alguém. Mas não é Virou disso que a gente tá julgamento. falando, Sim, então, né, sim. Omar? Não, até porque, veja bem, gente, eu sou tão atacado e sou tão tentado que vocês não têm noção. De repente, do nada, aparece uns trem bonito. Pensa no Clark Kent. Eu já falei isso lá no outro podcast. Mas pensa no Clark bonitão, né? Sim, o Henry Cavill. Tá amarrado em nome de Jesus, bonitão. Mas Só perde pro meu marido. aparece uns trem desse pra mim. Do nada, eu tô no aeroporto, aparece e fica dando de cima de mim. Um trem feio desse, os outros olham e falam. É o Fausto lá do Oficina do Diabo, ali, ó, na ovelhinha Exatamente. dele. Ali, Aí, ó. tá vendo? Mas aí eu vou e. Crê em Deus. Quando é feio, é o capeta que manda. Porque aí Deus fala assim, eu vou deixar pra você ver que nível que você tá, meu filho. Aí quando é bonitão, eu sei que é. Fala assim, aí Deus fala assim, deixa eu ver como é que você tá. Deixa eu ver como é que você tá. Aí eu corro. Porque, tipo assim, não adianta você enfrentar aquilo que você não vai vencer. O negócio é correr, cara. Eu sou fujão. Se eu vejo algo que eu sei que vai dar ruim, eu vou correr daquilo. Porque eu não posso perder minha alma. Eu não posso perder. É a única coisa que eu tenho que tem valor nessa terra. É a minha alma. Quer dizer, eu vim da renovação carismática, né, gente? A renovação carismática me formou. Infelizmente, eu não pertenço mais à renovação carismática devido a muitas coisas, enfim. E eu fico vendo, meu Deus, como eu agradeço a renovação carismática por ter me colocado esse fogo abrasador, o batismo no Espírito Santo, essa coisa do Padre Jonas, essa coisa de tantos padres maravilhosos que hoje, Padre Paulo Ricardo também não é fruto da renovação, mas é um homem que nos sustenta muito, e vários outros. Eu fico olhando assim, meu Deus, eu desse jeito, nessa situação, sou tentado. Mas a pessoa que talvez não tem tanta beleza, que resolve viver isso em Cristo, ela é atacada. Vai aparecer, galera, vai aparecer alguém para te tentar. Se você tem um propósito, esse propósito tem a ver com a espiritualidade, e essa espiritualidade te leva para o céu,
Tenha certeza de que vai vir coisas extraordinárias para te envolver e te fazer perder o foco daquilo que é o objetivo. O Padre Léo dizia, né? Que o nosso lugar é o céu. Buscai as coisas lá do alto, porque elas lhe preenchem. Por isso que eu acho bonito na psicologia, na psiquiatria, que ela nos ajuda a desenvolver em nós uma força que Deus deu natural, mas que a gente não sabe usar, que é o nosso psicológico, as nossas emoções. Se nós colocarmos essa inteligência toda da psicologia dentro da espiritualidade, isso vai ser maravilhoso. É o que eu faço. Eu luto cotidianamente, juntamente com a psicologia. Não, eu preciso aqui. Eu tenho um padre muito antigo, assim, bem velhinho já, Padre Alírio Pedrini, que me ensinou em um livrinho, que eu nem me lembro o nome do livro, tem tantos anos que eu li esse livro, que ele falava que tem 3 tipos de homossexualidade, né? Que é o vicioso, o traumático e é o genético, né? O vicioso é aquele menininho que encontra com o primo numa festinha, aí pega ali, pega aqui, aí eles sentem desejozinhos. Toda vez que se encontra isso, vai crescendo assim, nesse vício. Ou alguém te leva a ser viciado nisso e você vai crescendo. Esse é o vicioso. E a pessoa talvez nem seja gay, mas ela acha que é, porque ela sente também essa atração devido a tudo isso. Aí o traumático. O filho vê o pai batendo na mãe, maltratando a mãe, humilhando a mãe, tratando ela como se ela fosse um nada. Ele vai olhar para aquela situação: eu não quero ser igual ao meu pai. Meu pai é mau, eu quero ser igual à minha mãe. Então ele começa a adquirir trejeitos da mãe. Ele começa a imitar sua mãe. Eu não quero papai é mau. Ou aí criança vai crescer também com esse trauma absurdo, achando que é uma coisa que não é. Ele é homem, mas ele teve essa experiência traumática, né? Aí vem a criança, na gestação, a criança pode absorver mais hormônios femininos, mais masculinos, enfim. Eu creio nisso. E isso passa pelo celibato, pela castidade. Pela castidade, porque a castidade te leva a ser equilibrado na vida. Uma pessoa que vive a castidade, ela começa algo e termina aquilo. Porque ela tá ali, ó, buscando algo para equilibrar. Focada. Quando a pessoa, por exemplo, eu tenho que ter muito cuidado em viver a castidade e não, como fuga, comer muito. Aí eu tô vivendo a castidade, mas eu como demais. Isso vai me atrapalhar na minha castidade. E engraçado, foi muito bom você colocar esse ponto, porque a gente costuma dar atenção demais às questões relacionadas ao sexo. Eu acho que principalmente porque o nosso mundo hoje é extremamente sexual. Sim. Mas a gente se esquece, e principalmente com essa questão da homossexualidade, mas a gente se esquece, por exemplo, de que outras tendências são tão pecaminosas quanto, porque são pecados da carne. Exatamente. Então, por exemplo, a própria alimentação em Sim. excesso, ou então a própria preguiça, ou a inveja, são todos pecados, em e maior nós ou menor somos grau. inclinados a isso. Inclinados. E né? dentro da própria sexualidade, inclusive dentro do próprio casamento, sei lá, o fato de você ter compulsão sexual é um Você problema. imagina. É um problema também, né? Ou o fato de você sentir atração por pessoas inadequadas, digamos Sim. assim. Tem tantos fetiches esquisitos, sabe? Às vezes nem por pessoas, de fato. E as pessoas brigam com isso o tempo inteiro. Tô falando isso porque senão fica parecendo que castidade é uma coisa para quem tem tendências homossexuais. Exato. E não é. E não é para todos nós. Até você… seu nome, por favor. Augusto. Ó, pra você ver, gente, como é que eu sou doido. Eu sou dislexo, né? Então você já vai perdoando aí. Augusto, você disse uma coisa tão linda aí sobre a pessoa às vezes tem ejaculação precoce porque tá viciada na pornografia, mas esse não é só o problema também, que eu me lembrei agora. A pessoa viciada na pornografia, ela pode começar a se deitar com homens. Ela pode desenvolver outros apetites, por quê? Ela vai enjoar daquela pornografia. Ela vai enjoando Vai escalando ali. ela vai escalando. Aí vem daqui um dia tá tendo relação sexual com animais. Então a pessoa vai se desfigurando por completo. E a pessoa vai se tornando irreconhecível
Né? Por exemplo, hoje tem pessoas que doentemente acreditam que são lesmas. Se eu achar uma pessoa que fala que é lesma, eu vou comprar 1 quilo de sal e vou jogar na cabeça dela. Eu quero ver ela Faz isso lá em derreter. casa. Eu sou cachorro. É cachorro? Vai dormir no quintal amarrado na coreia. Hoje em dia cachorro é moderno, né? Nem dorme lá fora. Mas vai comer ração, vai comer alguns petit... Vai viver como cachorro. Porque as pessoas estão esquecendo quem elas são. O inimigo de Deus, ele está conseguindo fazer isso. Tirar de você a imagem de Deus. Porque você e eu somos imagens e semelhanças de Deus. O inimigo vem deturpar essa verdade e colocar você como você quer. E quando Deus vem, afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Eu não fiz você um animal. Eu te fiz um homem, imagem e minha semelhança. Agora, Augusto, a pessoa... Eu acho que eu imagino que o pessoal de casa deve estar se perguntando: mas isso é coisa pra gente virgem. Porque tem aquela coisa, eu já vivi vida sexual, eu já tive vários parceiros. Pra mim não dá mais. Esse eu não assunto posso ser pra mais mim não dá casto, entendeu? Imagina, ele se prostituía, né? Sim, mas eu quero justamente jogar essa pergunta pro Augusto e falar: cara, isso aí, como é que é? É só pra... Sei lá, quem nunca se relacionou com ninguém, aí pode escolher viver a vida casta ou celibatária. E por que alguém escolheria viver uma vida assim? Com tantas opções no mundo, Augusto É muito Olivieri. interessante, né? Eu não escolhi falar abertamente sobre esse tema, mas eu fui falando e as pessoas foram me chamando para falar disso, aí já era uma bola de neve, né? Mas É por isso que você tá aqui hoje. eu estou aqui hoje, mas é muito comum em contextos mais variados, chegar amigos, assim, homens, chega aquele... Pô, e essa história aí de castidade, né? Aquela pessoa assim do tipo... Me fala aí que eu acho que tem uma verdade por trás, mas eu não quero dar o braço a torcer, né? Etc. Então, assim, um parênteses, parei de fazer jiu-jitsu há um tempo, mas quando tava fazendo, uma pessoa que eu gosto muito de lá me perguntou isso ao final do treino, né? E, eu vi você falando a castidade lá, você viveu a castidade com sua esposa e tal? Eu falei, desde quando eu me tornei católico. Antes eu não vivia, eu não valorizava isso, até ridicularizava, eu tive contato com pornografia muito cedo, eu achava que essas coisas faziam parte de uma boa vida, nós, né? Autoconhecimento, toda essa linguagem, etc. A partir de um contexto muito amplo da minha conversão, comecei a ler sobre esses temas e comecei a me encantar por eles. E falei pra ele, vivi cerca de 10 meses a 1 ano antes do casamento, a castidade com a Nicole. Foi a melhor coisa que a gente fez, foi ali que eu aprendi a amá-la, falei, né? E ele assim, curioso. Aí eu falei, mas fala a verdade, você gostaria que sua filha concordasse com a minha opinião, né? Nossa, você gostaria que o seu genro escutasse esse podcast ou não? Porque tem as pessoas que falam assim, não, porque não tem como. Mas a marca do egoísmo é quando a gente vê a verdade e sacrifica. Mas o jeito certo da gente descobrir qual que é a verdade é a gente tentar ponderá-la diante das pessoas que a gente ama. Então, vocês que estão ouvindo, né? Vocês prefeririam que a sua filha, que o seu genro, que a sua mãe tivessem vivido isso, que valorizassem isso? É claro, o problema de hoje em dia é que a gente tem uma idolatria ao prazer enorme e a gente não consegue entender. Lembro de conversar com uma pessoa que falou, eu não entendo o motivo que a Igreja Católica fala das mortificações, né? O período da quaresma, um período tão focado nisso, a igreja fala das mortificações. Olha, porque a igreja quer que a gente se domine. Então ela fala, olha, um momentinho do dia, você vai lá e causa um sofrimento. Mas as pessoas chocam nisso porque a gente não aprendeu a amar as virtudes, a vida séria. Porque, por exemplo, e eu não estou condenando isso, porque isso nem em si mesmo não é imoral, mas a gente banaliza, por exemplo, uma abdominoplastia, que você vai lá e costura o abdômen, a pessoa fica com um nível de dor absurdo por um tempão, maior que qualquer mortificação que a gente conhece por aí, das mais variadas cirurgias plásticas, e as pessoas acham normal. Por quê? Porque elas amam o que elas vão conseguir. Então existe esse grande problema de que no fundo a gente não ama o objetivo, né? Então, em relação às pessoas que já tiveram essa vivência, mas se eu já tive o gosto disso, o prazer disso, agora eu não posso mudar. Todas as pessoas podem decidir mudar de vida e abraçar um caminho diferente. Agora, não que seja fácil. Sabe o que acontece? Eu tava bebendo esse cafezinho aqui, que por sinal tá muito bom. Eu queria mais um. Aliás, deixa-me já repor. Eu não me importaria eu tô tomando sem açúcar pela primeira vez. Você tomou sem açúcar? E olha que eu dei o sachê pra ele.
Que ele Omar pediu está se açúcar. Primeira mortificando na vez. A quaresma. mortificação de Omar é nesse podcast. Tendo a primeira vez aqui no podcast Então, de assim, celibato e Pois castidade. gente. E mentindo para todos nós, falando que ficou bom. Mentira. Exato. Mas assim, não eu me falei nada, lembrei. mas tá bom. Quer mais? Eu vou fazer uma citação que eu poderia citar aqui várias vezes. O professor Diego Reis, a quem eu tenho uma grande admiração e gratidão, e que tem várias coisas aqui na BP. Ele conta a história em relação ao café e da filha dele. Imagina o seguinte, né? Que a minha filha, primeira experiência que ela toma um café, o café tá mal feito, tá muito amargo, tá frio. Ela vai pegar o café e ela vai fazer um juízo da realidade. Ela vai falar, nossa, esse café é muito ruim, café é muito ruim. Só que, na verdade, ela não teve a experiência de beber um café na sua plenitude, um café ordenado. Então, a primazia da encarnação. Se a experiência com café está viciada na origem, todo juízo é viciado. O que acontece? A maioria das pessoas bebem um café frio em matéria de sexualidade. A maioria das pessoas bebem um café frio em matéria de família. Quando a gente fala isso, de que dá pra ser... Pô, eu nunca vi ninguém que tivesse se arrependido de viver a castidade. Pô, tem vários amigos e amigas em volta de mim, da Nicole. Pô, na minha vida foi uma maravilha, né? Foi uma maravilha. Eu nunca vi ninguém. As pessoas se dominam e falam, cara, é bom, pô, é bom. Mas eu quero fazer com a minha esposa. É bom, mas não de qualquer jeito. Então, as pessoas, elas estão ouvindo só uma palestra, como alguém que nunca bebeu um café e só está escutando a palestra de um café. Ou ela está ouvindo a palestra de um bom café, sendo que o único café que ela tomou é um café frio. Então ela vai falar, putz, eu não acredito nisso, eu já tomei vários cafés e estavam todos ruins. Interessante. Porque o pai, a família com divórcio, a volta, pornografia banalizada desde cedo, abuso, sem contar as novelas, sem contar os filmes. Então, esse assunto que a gente está falando é um assunto extremamente complicado. A gente tá até brincando aqui antes, né? Pô, direita, esquerda, todo mundo, até o pessoal mais tradicional, muitas vezes querem ser tradicionais em outras coisas e não na moral sexual. Falar isso aí, não. Não encosta ali na minha masturbação, na minha pornografia, etc, etc. Então, as pessoas, elas não beberam isso. Agora, imagina, basta imaginar, faça um esforço. Deixa eu explicar uma coisa que eu ia talvez explicar um pouco mais pra frente, mas vai ser muito útil agora. Tudo na nossa vida tem um símbolo ou da maçã do Éden. Eu vou explicar primeiro o que é isso. O que é o símbolo da maçã do Éden? Existe a verdade, a bondade e a beleza. Isso, assim, para quem entender essa ideia, não desistam. Parece complicado, mas não é. A verdade, a bondade e a beleza estão sempre unidas. Então, por exemplo, é verdade que eu sou filho do Pelé? Não, então a verdade não é relativa, né? Não sei, vai que... vai que, né? Mas Então, se eu falasse que eu era, vocês iam achar que eu era meio tantã, né? A verdade é quando está adequada à realidade. Agora, vou mostrar de forma super simples como que elas estão unidas. É verdade que o organismo de um recém-nascido está bem adaptado para tomar Coca-Cola? Não. Então, é bom que eu dê Coca-Cola para o recém-nascido? Não. Não. E se eu der, isso vai levar o corpo dele à plenitude ou ele vai ficar doente e mais feio? Vai ficar doente e mais feio. Ou seja, verdade, bondade e beleza são 3 faces da ordem. É sempre assim. É verdade que o nosso organismo é bem adaptado a exercícios, a tomar sol? Sim. Faz bem? Faz. Quando a gente faz isso, a gente fica mais bonito? Fica. O que é a maçã do Éden? São as coisas da vida que aparecem como lá no relato. De muito bom aspecto. Aparece a beleza no palco, né? Também em referência, já citando o professor Diego aqui, mais uma vez. Aparece a coisa de muito bom aspecto no palco. Só que no fundo é uma mentira e é mal. Essa maçã no fundo é podre. Toda a estrutura que nos ferra é assim. Pornografia é incrível, pô. Vai lá, para de ser careta. Olha lá aquela maçã, ela é de muito bom aspecto. Mas pra gente descobrir se ela é de bom aspecto e verdadeira e boa, a gente tem que lembrar do nosso passado, do que a gente aprendeu sobre isso e pensar o roteiro disso no futuro. Será que vai ser bom ficar pensando nessas coisas? E a outra coisa é a cruz. Ou a gente está com a maçã do Éden ou a cruz. A cruz, por outro lado, ela assusta no início, mas o jugo é suave quando a gente abraça. Então as pessoas olham para a castidade, por exemplo, olham para qualquer virtude e falam, é muito difícil. Nossa, isso é muito difícil, isso é muito difícil. Calma, assusta só no início, mas depois que você a abraça, é de uma maravilha sem tamanho. Pega o exemplo da gula. A pessoa, parece muito bom comer demais. Mas
um princípio muito importante: os vícios destroem, mas antes de destruir, eles humilham. Vai destruir a gula. A pessoa pode ficar com diabetes, diminui a expectativa de vida, aumenta a gordura interna, etc, etc. Mas no meio do caminho ela perde a flexibilidade, perde as roupas, se sente Perde a mal. autoestima. Exatamente. E a pessoa vai se destruindo. A cruz não. A cruz parece no início que a academia é uma cruz, que os exercícios são uma cruz, parece que a castidade é uma cruz. Aí você abraça e você fala, peraí. A minha vida tá ficando mais simples, mais fácil, melhor. Eu fico feliz mais fácil. Para fechar essa longa fala, quantas pesquisas hoje em dia, esse tema, para citar um livro da Mary Erbstadt, Os Paradoxos da Revolução Sexual, Adão e Eva depois da pílula, um mundo de pesquisas, é só pesquisar, não é uma nem outra não, associando iniciação sexual precoce à depressão, à ansiedade, aumento de tentativa de suicídio, sexo mais prematuro associado a divórcio associado a problemas psicológicos com os filhos, pornografia associada à perda de esperança, pornografia associada de baixa frequência sexual, associada à baixa de satisfação com o parceiro. É uma bagunça gigantesca. E se vocês acham que esse julgo é tranquilo... Nossa. Isso que você está falando, Augusto, eu só queria fazer um rápido parênteses, que isso é muito importante. E eu consigo ver, inclusive, na minha vida, essa melhora, essa mudança, quando eu decidi também viver a castidade com a minha noiva. E é impressionante que no início a gente sempre... Cara, é impossível, isso é impossível, não vai dar certo e tal. E à medida que você, claro, com a ajuda do Espírito Santo e da graça de Deus, parece que... Claro, você não faz nada sozinho, então é como se empurrasse você, cara, ó, estamos aqui juntos, estamos vivendo isso aqui. Você nem sentia, assim, você não sentia nem mais vontade, eu queria estar com ela... Mas sem precisar Por disso, ela. porque o casamento não é Com só ela. isso, cara. E aí você começa a pensar, sei lá, quando ela estiver grávida, que ela não puder Como que fazer você vai sexo, como é que eu vou suportar? Cara, esse é o momento pra eu, cara, eu tá nesse momento isso. suportando aqui e entendendo que, cara, a gente tá junto lá. E sempre que a gente cair, porque, cara, eu sou um ser humano falho, pecador, já caí algumas vezes. Confissão sempre deles. que caía. As próximas vezes que caí era sempre pior e eu ficava sempre depois que terminava, eu falei, caraca, Tá errado. péssimo isso aqui. Porque na hora tá tudo muito bem e aí depois acabava de acontecer no minuto seguinte, cara, que horroroso. Ainda bem que você pensou. Que horroroso depois. É uma maçã podre, Isso né? que nos Mas faz... é Só parece impressionante como bolognese. isso, cara, sei lá, uma década atrás aí, Nossa, soaria uma conversa de inimaginável, né? louco. nem passar pela minha cara, eu não queria nem saber. Eu era um adolescente e eu vivia a pornografia também na minha vida. Já contei aqui em podcast e tal. Como todo mundo, cara. Todos os jovens que estão nos escutando aqui. A média hoje é 8 anos. isso, 8 anos. cara, é Nossa, isso. é Você muito viveu pouco. isso, você é viciado e é isso. E aí você tem isso no teu imaginário. E é corrompido. E quando você começa a enxergar, cara, que existe uma verdade e que existe um caminho. No início parece de fato que o jugo seria muito doloroso. Você consegue, cara. Com a ajuda de Deus você A gente consegue. consegue, é isso mesmo. Omar, você, nos Jovens Sarados, você lida muito com esse tipo de problema, eu imagino, Sim. né? O que é isso do Jovem Sábio? Eu fiquei curioso. pra- Tipo, aproveita Padre e explica pra gente. Edmilson da Canção Nova, ele É um grupo de fisiculturismo? Pô, Jovens Sarados? Eu quero Jovens entender. Sarados, na verdade, é do Padre Edmilson da Canção Nova. Então tem vários grupos de Jovens Sarados espalhados em São Paulo. Inclusive, esse final de semana que vem vai ter esse grupo na Canção Nova, onde vai ser visto por todo o Brasil. E, enfim, ele que fundou. Daniel foi um dos primeiros aí, foi até coordenador dos Jovens Sarados da área geral. E hoje ele está como coordenador dos Jovens Sarados Parada Inglesa. Né? E então eu entrei ali justamente para trabalhar com eles na evangelização por causa de um projeto que está aí nascendo. Qual é o objetivo nosso? É cuidar do coração daqueles jovens, não só homossexuais, mas jovens que têm problema na sexualidade. Tem muitas pessoas que chegam até nós que foram abusadas sexualmente. Né? Achei bonitinho que nós fizemos agora um retiro de carnaval. Eu preguei aqui e preguei no Pará no outro dia. E uma senhora de uns 70 e poucos, 60 e poucos anos, quase 70, chegou, segurou minhas mãos assim, depois que eu falei da minha palestra, e disse assim: eu fui abusada sexualmente a minha vida inteira.
Eu fui estuprada a minha vida inteira. Meu Deus do céu. Aquilo me impactou tanto, porque olha onde Deus está nos levando. A encontrar essas pessoas, para dizer para ela, eu estou aqui para te ajudar. O que você precisa? Então, assim, o nosso objetivo é encontrar essas pessoas. É abraçar, é amar essas pessoas. Que nem sabem como que vai se livrar desse pesadelo. Eu me lembro que antes de eu ser curado de todo esse horror que eu vivi no estupro mesmo... Vocês já viram aquela cena de filme quando as mulheres são abusadas, que elas ficam se lavando no banheiro até se ferir? Sim. O meu corpo era ferido de tanto passar a mão. A gente se sente culpado e a culpa não é da gente. A culpa não é de quem foi estuprado. A culpa é do estuprador. Então, mas essa mentalidade ainda existe. Porque você sente nojo de você. Você lembra da mão da pessoa, você lembra do cheiro, daquele cheiro horroroso. Então você lembra de tudo isso. E quantas pessoas estão assim? E jovens sarados, como diz o padre Edmilson, atrai jovens machucados, né? Jovens feridos. Então, quando eles chegam, por isso que é o nome Jovem Sarado. Você está aqui para ser sarado, para ser curado, para ser reabilitado, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. A gente quer te ajudar, a gente quer te salvar. Aonde é que você mora, criatura? E vocês trabalham a castidade lá também? A gente prega isso, é um dos fundamentos, né? Na verdade, a gente fala do que está escrito no catecismo da Igreja Católica, né? Olha, você é católico, então você vai ter que experimentar aqui a ser obediente. Já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. No catecismo também, esqueci o parágrafo agora que fala... É só... Tá no 23, 40 e 57? Passa a página lá e vai... Aliás, a página tá pra cá, passa pra cá e vai subir do outro lado da direita, da esquerda lá. Tá escrito: todo batizado é chamado a viver a castidade. Todo batizado foi vestido de Cristo. Ele é o Cristo, então ele precisa ser... o Cristo aqui na Terra, em todos os sentidos. Então isso nós levamos para eles. Olha, você precisa de Cristo num todo. Existe por aí agora uma igreja contemporânea, né? Inclusive ele falou que ia me processar, estou esperando o processo, até hoje não chega. Eu não sei o nome dele, graças a Deus, porque eu não preciso falar também o nome. Ele é cabeludo e barbudo e usa um Scarpin 15. Jesus ama você. E ele te salvou na cruz do Calvário. Tá bom, meu querido, ele te salvou na cruz do Calvário, miserável. Agora renuncia ao teu pecado e venha pregar o evangelho. Porque esse evangelho doce, né? O evangelho doce. Não dá. Olha pra você ver, o que eu tô contradizendo? Eu gosto de café com açúcar, mas não posso viver de açúcar. O evangelho doce é muito fácil. Toma o amargo pra ver. No início é difícil, mas vocês se acostumaram. Ah, meu Deus, acabei comigo agora. Café com açúcar. Porque, veja, é amargo, mas é saboroso. É amargo, mas não faz mal à sua saúde. Esse é o evangelho de Cristo. Amargo sem açúcar. Esse evangelho, café doce, não dá mais para suportar. Olha, existe a dieta e o regime. Existem pessoas que vivem de dieta. Elas podem comer tudo, desde que seja moderadamente. Comem tudo, moderadamente. Eu sou católico, eu posso fumar um cigarro, posso tomar um até cair. Eu posso transar, eu posso me masturbar. Eu sou católico, eu vou à missa. Isso é o católico que faz dieta. Ele pode tudo, desde que seja moderadamente. Mas eu não nasci para ser um católico assim. Eu nasci um católico para fazer um regime. Eu não posso, então eu preciso cortar tudo isso. Porque se eu não corto desde as pequenas coisas, eu começo a ser fraco nas grandes que eu poderia ser forte. Se a gente for fiel no pouco... É aquela mentirinha que começa ali... Ela começa a ficar potente. E quando ela vira verdade pra você, ninguém mais pode te salvar. Acabou. Virou uma casca. Você se convence, né? E aí acabou. Então, por isso que eu digo, esse evangelho que está sendo pregado por aí é o evangelho que eu não quero para minha vida. E graças a Deus, a Igreja Católica nos pede tudo. A Igreja de Cristo nos pede tudo, né? Eu vejo alguns, infelizmente, sabe o que me dói? Eu vou desabafar para vocês. 32 anos que fez, em 15 de fevereiro, fez 32 anos que eu sou católico. Eu vi de uma realidade muito difícil para conseguir. O Guilherme do Santa Carona,
disse pra mim assim: Omar, você é uma vaca em cima do poste. Eu falei: como é que é? Você é uma vaca em cima do poste. É improvável. Você é uma pessoa improvável. Isso me deixou tão feliz. Realmente eu sou improvável. Eu poderia estar agora casado com um cara, adotado uns 50 cachorros, porque homem com homem não faz filho, não tem útero. Coloquem na cabeça de vocês isso. Vai ter que pegar cachorro. E aí o que acontece? Eu sou uma vaca em cima do poste quando eu penso isso. Meu Deus, olha onde eu estava e olha aonde Deus me tirou. Quando eu vejo uns padres da teologia da libertação, agora existe, né, um determinado senhor que esconde atrás de caridade, dizendo que existe um movimento católico LGBTQIA+. Gente, pelo amor de Deus, a Igreja Católica não concorda com LGBTQIA+. Tem uma entrevista de um travesti que ele diz claramente que ele quer destruir as famílias. A Igreja Católica quer destruir família, gente? A Igreja Católica quer um homem que comunga Jesus de manhã na Santa Missa e beija na boca de macho de noite? Que contradição é essa? A igreja me chama a viver, a buscar a pureza, a renunciar o pecado. Aí, cara, 32 anos pregando isso. Antes de internet existir, eu já pregava sobre isso. Aí me vem um padre, usa a internet para falar: agora nós temos aí, né, um grupo católico LGBTQIA+. Me poupe. Eu, como leigo, ter que vir consertar a fala de um pastor da igreja? Como que fica isso, gente? Quem é que vai fazer alguma coisa? Vai ter agora um encontro católico LGBTQIA+. Vocês me desculpem, mas lá não vai ter oração, não. Vai ter um fornicação. Vai ter o xandaraia lá. Lá eles vão fazer o que eles quiserem. E aí eu fico aqui com essa cara de babaca pra eles, né? Porque eu sou um babaca pra eles. Mas eu vou morrer e vou com essa cara de babaca, porque eu prefiro ter essa cara de babaca no céu do que ter uma cara de que tudo pode no inferno. Então tá na hora dos padres da teologia da libertação se convencer de que o catecismo não concorda com a sua opinião. A sua opinião não interessa para os católicos e nem para a Igreja Católica. Ela tem mais de 2000 anos e não vai ser um padre que tem 70, 60, 50... que vai mudar a opinião da igreja, que tem documento. Antes que você nascesse, ela já existia. Então cale a tua boca e vai ser fiel. Converta o teu coração. Porque é uma vergonha um católico leigo ter que consertar o que um padre barbudo contradizendo os documentos da Santa Igreja. Não dá pra ficar calado. Esse que é o meu problema, entendeu? O homem é bravo demais, Arthur de Deus. Pô, esse podcast eu sabia que já ia dar uma treta e eu quero entrar num assunto polêmico. Então agora, entra. Se é pra entrar na entendeu? treta, Porque não o entra. Eu tava Augusto, leve muito até quietinho. agora, tava leve. Tá muito quietinho, entendeu? Eu quero jogar uma pra ele agora. Joga. Eu tô pensando aqui, o pessoal de casa deve estar imaginando: legal, esse assunto aí, celibato, castidade, mas eu sou um cara casado, isso não é mais pra mim. Porque eu não sou celibatário, eu sou casado, tenho minha esposa, tenho meus filhos. Não preciso ser casto, porque, já casei, então faço sexo com a minha esposa. Como é que é isso aí, Augusto? O sexo, ele precisa ser casto? Vamos entrar nessa polêmica aí. Ótimo, ótimo. Eu queria fazer um parêntese em relação à questão da igreja, né? Tem uma coisa que é interessante da gente pensar. A última vez que eu vi, tem algo na casa de 500 mil de padres, né? No mundo. É uma classe muito ampla e muito odiada, né? Então, ainda que alguns poucos façam barulho, né? Vamos supor que tem 50 aí que façam barulho de 500 mil, né? Acho que dá 0,01%, alguém faz aí a conta. É muito pouco, né? Então, assim, infelizmente tem alguns que fazem mais barulho do que deveriam, mas se não me engano foi o Papa Francisco que falou que uma árvore quando cai faz muito barulho. Não sei você que citou, alguém que citou, não lembro, alguém ouvi recentemente. Uma árvore quando cai na floresta faz muito barulho, mas todas as outras que crescem não faz, né? Então, infelizmente, tem algumas pessoas que fazem mais barulho aí nisso do que deveria, né? Mas assim, quanto à parte da castidade, antes de falar do casamento, só para deixar claro, então, de onde que vem a derivação do que eu vou falar de casamento? Porque existe castidade matrimonial e normalmente
as pessoas acham interessante descobrir isso, até porque, por exemplo, Santo Tomás de Aquino fala que as mulheres têm alguns privilégios nessa matéria, né? Então, assim, de onde que vem o raciocínio da igreja? Ela fala, olha, você tem um dom e você tem que aprender a responder por esse dom. Então, você tem o dom do sexo, o sexo é algo que é muito bom, mas se você ficar se esfregando por aí, você corre, então essas relações epidérmicas que as pessoas chamam de amor, você pode colocar um filho na barriga de alguém e essa não vai ser a melhor das situações. Então, o que ela chama os solteiros? A castidade. Ela fala, olha, você não está disposto ainda a amar plenamente uma mulher, então acalme-se, vai ter um momento, vai dar certo, respira fundo, reza, etc, etc, né? Então, como que, porque eu percebi que seria importante colocar cada etapa, né? Como que o solteiro vive a castidade? No formato de abstinência. Nunca vi ninguém, depois de abraçar essa cruz bebês café, que tivesse... Se arrepende. Exato. Os viúvos também, né? Depois do casamento, até que ele consiga, até que ele queira, se ele quiser casar, se não, ele é chamado também a viver a abstinência. Os padres no celibato, as freiras no celibato, e como que isso se dá no casamento? Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, lá na plena Idade Média, século XIII, ele... No volume 5, ele analisa lá, nas edições aí mais comuns, ele analisa a primeira parte sobre Deus, a segunda parte sobre o homem e a terceira parte sobre a encarnação de Cristo. Aí ele analisa os sacramentos. Lá no sacramento é o do matrimônio. No sacramento do matrimônio tem uma questão sobre o dever conjugal. O que é o dever conjugal? Vou falar aqui numa linguagem um pouco mais acessível. É assim, pornografia... a igreja considera imoral. Onde está o versículo, né? Nem existia, né? Pornografia, o povo ainda quer o versículo. Masturbação é imoral. Não pode trair, não pode pegar a vizinha, etc, etc. O que Santo Tomás está falando? Olha, ninguém te obrigou a casar com aquele homem, ninguém te obrigou. Então, vocês devem entregar-se um ao outro sempre que um dos dois quiser. Essa que é a questão do dever conjugal. Uma coisa que vale falar antes dos solteiros, parênteses. Olha que bonito. As pessoas, elas têm uma pergunta antes até do casamento, falam, mas isso funciona? Olha, se tem uma coisa que funciona é a castidade em todas as etapas. Né? A mulher tem o poder do sexo e o homem tem o poder do altar. Tem o poder quem paga o preço. A mulher tem o poder do sexo porque ela paga o preço da gestação. Então, o homem e a mulher vão para a cama quando a mulher deixa, excetuando, evidentemente, caso de violência, mas no ciclo normal, é quando a mulher deixa. E a mulher casa quando o homem quer. Por quê? Porque ela paga o preço da gestação e o homem tende a pagar o preço da família. Exato. Por que o homem paga o preço da família? Por causa da sociedade cis heteropatriarcal? Não, por algo muito simples, pelo ciclo biológico. Por exemplo, minha esposa é médica, tem uma profissão que é considerada de bom retorno financeiro. Nosso terceiro filho nasceu, ela está de licença, eles precisam muito mais dela, começar que ela tem um poder incrível de soltar leite, né? Então, assim, a coisa não é mais simples, ou seja... o peso financeiro acaba batendo mais nas minhas costas. O que a igreja, a instituição do matrimônio, fez? Que as mulheres se entregassem depois que o homem entregasse o seu coração no altar. Por isso que a lua de mel é depois das núpcias. Agora, a mulher tende a se congelar no estado em que ela se entrega, porque os homens tenderão a ser malandros. Eles prometem o sol e a lua e não levam isso pra frente, né? Agora, aí chegando no matrimônio, porque eu não queria deixar de ter comentado esses pontos. Então, São Tomás fala, o dever conjugal é que o casal se entregue um ao outro sempre que um dos dois quiser. E ele está falando mais ou menos assim, olha, não foi você que escolheu? E a outra pessoa não negou, o homem não negou todas as mulheres do mundo por você? E vice-versa. E eu não estou pedindo para você descarregar um caminhão de cimento. Não é assim? Você escolheu alguém que você tinha atração. Facilita aí, né? Nem demora muito. Seria mais ou menos assim com a linguagem escolástica, né? Então, esse é um ponto... Isso é castidade matrimonial. Ou seja, greve sexual por motivo injusto dentro da teologia, da antropologia, etc. e cristã, é considerado algo injusto, imoral, né? Injusto com o outro. E os casais também que buscam viver isso, superando o seu egoísmo, porque de fato às vezes a gente está cansado, de fato nem sempre é tão simples, mas que buscam viver isso com generosidade, é muito curioso como que isso aumenta e fomenta o amor. O que Santo Tomás fala? E a libido. Exatamente. É impressionante. Exatamente. Algumas pessoas podem falar assim, mas se viver a castidade, vai trair. Putz, eu não sei quantas vezes eu já ouvi isso, né? Se viver a castidade, vai trair, vai ter que extravasar em algum lugar.
Olha, isso é uma mentira sem tamanho. Literal. A ordem atrai a ordem. A desordem atrai a desordem. Se extravasar ajudasse a fidelidade, os pornófilos seriam os mais fiéis do mundo, pô. Entendi, gente consumir algumas vezes por dia. A pessoa fica totalmente embotada, com problemas os mais variados, psicológicos, tristeza, etc, etc. Então a coisa não é tão simples. O que Santo Tomás analisa, e é interessante, ele fala que os dois podem se entregar, e aí ele coloca assim, ele analisa no artigo 2, se o homem está por necessidade de preceito, se a mulher não lhe pedir. Então ele considera até a natureza da mulher, que a depender da época e da fase, é mais tímida. Então ele analisa que a mulher pode pedir de 2 modos, expressamente por palavras ou por sinais, interpretativamente, quando por vergonha se cala. É o famoso sorrisinho, né, e tal. De ambos os modos, Santo Tomás na Suma escreve, o marido está obrigado a satisfazê-la. Olha que curioso, né? A Idade Média não é feminista, a Idade Média não é terrível. Ele está colocando lá que o homem é obrigado a satisfazer a mulher. Por quê? Porque a igreja é mestre em humanidades, ela sabe desde que o mundo é mundo que a mulher demora mais, que a mulher é mais complicada, que o homem é fogão a gás, que a mulher é fogão a lenha. Então, tudo isso já é considerado dentro da castidade matrimonial. Alguém pode ouvir isso, Deus me livre, ter que ficar indo pra cama com meu marido, ou com... Olha, normalmente, quando a pessoa está muito revoltada no casamento, ou com um casamento muito triste, claro que existem exceções, é porque ela já está ignorando vários outros pontos. Porque casamento não é feito de forma boa, assim, de forma espontânea, pura e simplesmente, né? Espontaneidade por espontaneidade é espirro, engasgo, etc. Tudo que presta na vida depende de deliberação, planejamento, sacrifício. E aí, para fechar... É uma escolha também. É uma escolha. Tem a questão, que aí é um baita tema, e esse só tem assunto complexo aqui. Por isso eu fico até um pouco mais tentando explicar um pouco melhor, fico um pouco mais preocupado às vezes do que deveria pro pessoal entender. Envolve também a abertura à vida, né? O que é abertura à vida? Pronto, aí ferrou, né? Aí Lascou. ficar tendo um bando de filho, etc, A etc. economia como está. Exato, né? Então assim, Nunca Pô, a gente passou por 2 guerras mundiais, né? Mas aí o argumento é assim, nunca o mundo foi tá tão muito, difícil. tá sempre muito o mesmo, difícil. né? E que tá difícil, tá, a gente sabe, mas o que é mais difícil é o tamanho do nosso egoísmo, o que tá difícil é o tamanho do nosso aburguesamento. Em primeiro lugar, vale enfatizar que a gente é a primeira geração, assim, de maneira epidêmica, os homens têm medo de ter descendência, né? Então, meu Deus, eu ter descendência, não quero. Não é uma coisa... Nossa, em outros tempos era tudo que o homem almejava. Exatamente. Com os filhos Que loucura, lá e tal. Não queria. Então isso já é estranho. Outra coisa, na década de 60, dados do IBGE, a média de filhos de uma mulher era 6 filhos. Hoje em dia estava 1,8, 1,7, última vez que eu vi está 1,52, 1,5 filho. Então na década de 60, que já não é a década mais ordenada do planeta Terra, né? Revolução sexual e tal, filho numeroso era acima de 7, acima de Hoje em dia, 6. se a gente ouve falar de uma família com 5, 6 filhos, Nossa, as parece pessoas uma já coisa comentam, estapafúrdia. nossa, é corajoso. Que loucura. Corajosa. Ou então essa família. louco, né? Loucos, Tudo né? louco, Exato. Mas, Ou assim, então fanáticos religiosos. Fanáticos religiosos Exato. bolsonaristas. Bolsonaristas, Fascistas, Radicais. nazistas, Assim. radicais. Mas radical vem de raiz. Uhum. Costumo falar isso muitas vezes, mas quem não tem raiz muda ao sabor do vento, não é assim? Não tem problema ser radical, desde que você tenha princípios, né? Já pensou? Nossa, algumas pessoas têm princípios que são acima da conveniência. Que Nossa Senhora. Mas uma coisa que eu acho só importante pontuar, entre parênteses, Augusto, e já te devolvo a palavra, não quero que você perca o fio da meada, é que esse chamamento à abertura à vida foi uma coisa muito importante que eu aprendi entrando na igreja, inclusive conversando com o Padre Luiz, nosso amigo e tudo mais, é que ele não é assim, você é obrigado a simplesmente não controlar absolutamente nada e ter 20 filhos, independentemente da circunstância. Não, as circunstâncias precisam ser analisadas. Sim. Então, você, por exemplo, tá numa situação financeira muito apertada, tá muito difícil, ou tá num momento muito delicado do casamento, por exemplo, ou sei lá, vocês não estão se entendendo muito bem, vocês dois. Tem que resolver isso primeiro, afinal de contas, o filho não pode. Assim, é bom que ele não nasça nesse tipo de circunstância. Não é qualquer coisa, né? é um filho. É um filho, Existem exatamente. métodos, inclusive, contraceptivos naturais. Naturais, que a própria igreja difunde e sim. tudo mais, né? Acho importante falar isso, porque senão Claro. fica parecendo que
Você é obrigado uma a ter maternidade 20 responsável, filhos, né? Já pensou? Exato. Uma explicação sobre isso, a igreja é muito prudente. Tava quarta-feira de cinza, aí tem a questão do jejum. Mas e quem não pode? A igreja tem lá, se tem mais de 60, se eu não me engano, se é grávida, lactante, Exato. doente, tá dispensado. Ou seja, no fundo, e eu tô falando agora para cristãos, antes eu falei que era de lei natural, mas é porque essa matéria eu acho muito difícil explicar do ponto de vista só da lei natural, porque eu acho que se a pessoa não tiver um olhar no céu e se ela não tiver um olhar de que ela tá gerando almas eternas, eu acho que hoje em dia pode ser que alguém consiga explicar isso de outra forma. Eu acho muito difícil que alguém que não seja cristão leve esse assunto à sua radicalidade, como Alexandre o Grande, né? Eu acho que é um pouco mais complexo. Alguns fatos curiosos. Primeiro, para a gente considerar, tem lá o ide e multiplicai-vos, né? Isso que sempre foi visto como uma coisa muito bela. Qual que é a primeira vez que uma denominação protestante, uma denominação cristã, na verdade, em geral, aceitou qualquer contracepção? Porque o cristianismo tem 2000 anos. Qual foi a primeira vez? 1930, Conferência de Lambeth, a Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana, pela primeira vez que qualquer denominação cristã, considerando o catolicismo, os ortodoxos, o catolicismo nunca aceitou, mas considerando o catolicismo, os ortodoxos, todas as denominações protestantes, até 1930, ninguém tinha ousado considerar que seria possível algum tipo de cristianismo com contracepção. E já vou explicar a diferença disso para planejamento familiar. Então foi em 1930. Se a gente for ver os comentários de Lutero e Calvino ao Gênesis, no pecado de Onã, quando ele tem o coito interrompido, etc, etc, eles falam coisas que, se eu falar numa linguagem pesadíssima, Calvino coloca como um pecado imperdoável. Lutero considera um pecado gravíssimo, comparando com questão de pior que adultério, incesto, ou chegam a falar em termos de gravidade de um assassinato premeditado ou desprezar o dom da vida. Linguagens muito pesadas. Quem tiver de cristão usando Ou seja, pílula, Sim, até antes de ontem, isso era... E eu vou explicar, eu vou ponderar, mas primeiro a gente tem que ter o contexto histórico. Até antes de ontem, não existia isso no cristianismo. E, curiosamente, foi a igreja anglicana por onde a porta do divórcio entrou. Queria se divorciar, pediu para a igreja a nulidade, tenta lá subornar, convencer, botar pressão, etc. A igreja não aceitou. rei, né? Foi lá, então eu crio a minha igreja. Fato histórico que eu tô falando. Pesquisem lá direitinho. Henrique VIII decreta o divórcio. Quantas esposas ele teve? 6. Quantas cabeças ele cortou de esposa? 2. Matou 2 esposas. E começa por isso. E eu tenho uma gratidão enorme a 2 anglicanos, ao Chesterton e ao Lewis, que foram ponto de conversão na minha vida. Inclusive, essa história, só um rápido parênteses, a gente tem um filme na nossa plataforma, do PCLX, que é O Homem que Não Vendeu Sua Alma. Que conta justamente do Thomas essa More, história, São isso. Thomas More. Isso, Nossa, que é um dos melhores maravilhoso. filmes que eu já assisti na minha vida. É maravilhoso. E falando no Chester e no Lewis, temos a produção fantástica, que é A Guerra do Imaginário. Guerra do Imaginário. Gente, só um Que comentário pra quem documentário não está maravilhoso. assistindo. Eu estou meio deitada aqui, não é preguiça, é porque eu estou muito grávida, tá? Tá com barriga. Tá meio Exato. explodindo aqui. Mas a pessoa olha e fala, nossa, que deselegante, mas eu não tô arrumando jeito, gente. Vão perdoando. Ela tá essa guerreira. mesa nessa. Exatamente. Senão o pessoal olha lá e fala, nossa, mas que jeito deselegante de sentar. Não tá dando pra ser elegante, não. Foi mal. E aí? Em defesa da Lara é sempre muito elegante, mas até antes aqui já tava com barrigão. Aquela coisa. difícil, É uma mas coisa é errada, é uma coisa guerreira. fantástica. Maravilhoso. Nós homens não temos ideia do que é isso, uma gripinha já pega a gente, né? Então Nossa. já acho É bem mais que impressionante. uma gripe. Então assim, a primeira vez que autorizam. O que a igreja permite, o que a igreja não permite? Quando eu falo igreja, eu tô falando da tradição cristã, essa verdadeira democracia, como dizia o Chesterton, a democracia dos mortos. O Chesterton fala, a democracia contemporânea tem essa mania de dar valor só para os homens que estão de pé, né? Eu prefiro ouvir os homens que também não estão mais aqui, né? Então, a igreja permite contracepção? Não. O que ela considera como contracepção? Esse ato que impede diretamente a geração, né? Como no caso os anticoncepcionais, camisinha, etc, etc. O que ela permite? O planejamento familiar com a continência periódica. O que é isso? Através, por exemplo, de método Billings ou outros métodos que chegam a ter uma eficácia absurda. Exato, o Creighton. Através dos
ciclos de fertilidade natural. O casal, sabendo onde tem a fertilidade, ele pode então espaçar. E de fato a eficácia desses métodos é impressionante. Então a igreja permite este método. Quando que ela permite o espaçamento familiar? Quando se tem motivo grave. Que tipo? Financeiro, psicológico, de ordens, às vezes, geopolíticas, no caso de guerra, dependendo da situação. Agora, eu não vou entrar aqui em tentar fazer a casuística, porque seria uma tentativa fadada à falha. Mas o importante é que, se a pessoa tem um motivo grave mesmo, qual que é o método, normalmente? Você tem que fazer direção espiritual e procurar um médico, por exemplo, se for caso de saúde, para saber os riscos reais. Então, com médico, direção espiritual e unanimidade dos cônjuges. Por que isso é importante? Porque, de verdade verdadeira, a maioria não é caso grave. Então, a gente está apertado. Tá bom, mas precisa colocar em 1000 atividades extracurriculares? Precisa de tanta coisa assim? Aí o custo vai subindo, aí quer ter o melhor carro do ano, aí quer colocar na natação, no não sei o quê. Aí ninguém aguenta. Você fica fora de casa para pagar as coisas dos filhos e já não ficam com os filhos. Aí os filhos crescem vendo outras pessoas. Aí chega na adolescência, eu não vi onde eu errei, o meu filho virou o que eu não imaginava. Aí você não passava tempo com seu filho. Exatamente. Precisa de tanta atividade. Será que a vida não é mais simples? Lembro de uma pessoa, de um casal, 2 carrões, caminhonete, assim, essas centenas de milhares de reais, não sei o que e tal. E às vezes com alguns problemas na família de ordem mais básica, não é melhor vender um e colocar o filho num colégio melhor, numa situação melhor, tirar daqui e colocar ali? Às vezes, com tanto dinheiro em algumas coisas e economizando ou com problemas em outras. Então, é um foco no materialismo. Aí fala, a vida tá acima de tudo. Aí vai, tá mesmo? Tá mesmo? Porque muitas vezes ela tá abaixo da mais baixa conveniência. Agora, uma coisa que eu e a Nicole a gente conversa. Casamento é loucura, né? Assim, não é desse mundo, não. É de outro mundo. O casamento é muito engraçado, porque eu sou muito feliz no meu casamento, as coisas são muito boas. Mas a gente conversa que a nossa vida poderia ser um inferno pelos mesmos motivos. Ainda que a nossa vida tivesse... É como se ou a corda tá afinada, e a gente tem os nossos efeitos, é claro. Mas assim, ou a corda tá afinada, ou ela tá desafinada. Você pode bater o mesmo ritmo e as porradas da vida. Pode ser uma música bonita ou não. Exemplo. Claro que a gente tem problema financeiro. É claro que a gente tem problema de acordar à noite. É claro que na gestação passa mal, tem as inseguranças, tem os medos. Como você lida com isso? Mas quando a gente não é um porco... O que é o porco no Antigo Testamento? Ele é um animal maldito não é porque ele está na impureza. Ele é um animal maldito porque ele tem uma estrutura anatômica que ele não é capaz de olhar para o céu. Olha que loucura. E como ele não é capaz de olhar para o céu, ele aceita qualquer lixo. A gente é mais ovelha, que tá na lama. Só que a gente é capaz de olhar pro céu e pedir colo pro pastor, né? Então a gente tá com esses problemas e a gente lembra que essa vida é passageira. A gente lembra que os filhos são dom de Deus. A gente lembra que a gente não precisa ser riquíssimo. Aí, mesmo carro até hoje, que a Nicole tinha na faculdade, Honda Fit 2017, um dia eu troco esse aí, Cabe 3 cadeirinhas. Cabe 3 cadeirinhas. Não tá te levando. Eu já pensei em trocar algumas vezes. Várias vezes já pensei em trocar. Todas as vezes vaidade, né? Aquela coisa assim do tipo, eu quero trocar. Pra quem? Você falou do Diego Reis, é o mesmo carro também. Não, dele é bem... tabela FIP, não sei o quê. Ele é um mago nisso, mas... E ele me ajudou nisso, assim. Eu tava em vários momentos, assim... tive a graça de conversar com ele algumas vezes, tudo, e ver vários vídeos. E ele falando disso abertamente. Aí eu parei a olhar pra ele. Falei, putz, é verdade, né? Como que a gente, às vezes, precisa querer tanta coisa? E, às vezes, a vida simples, de você tá com os filhos, de ensinar o básico, de não tá nessa loucura. Aí tem que ficar fazendo viagem. Precisa mesmo. Tem que ficar mandando filho por intercâmbio. Precisa mesmo. Última coisa, eu atendo... E antes eu dava aula de matemática, física e química, saindo do ensino médio, dei aula de cálculo 1, morando aqui em São Paulo. Dava aula pra muita gente muito rica e tal. Que normalmente pegava essas aulas, e pelos lugares que eu dava aula. O pessoal fazia intercâmbio de tudo, fazia aula de tudo. E cheio de gente ruim da cabeça que não estudou direito. Por quê? Porque não aprendeu a sentar, a fazer o básico, presença dos pais. Sabe aquele básico que você sabe que a pessoa tá abaixo da média porque ela não tinha rotina vital, só tinha dinheiro, entendeu?
ele fala um negócio do intercâmbio, eu já vou passar a bola para você, que me marcou muito. Ele comentando assim, o Diego Reis, né, numa live. Ele, porque vocês ficam mandando teus filhos pro intercâmbio, vocês não estão com teus filhos dentro da casa de vocês? Mas meu filho vai ser médico. Mas vai ser um médico no inferno. O que adianta, sabe? Se tu não tá com teu filho junto contigo, criando ele nas virtudes. E, cara, isso me pegou de um jeito Muito, muito bom. absurdo. É punk. Eu acho que eu vou sair daqui hoje formado, irmão. Eu preferia te ouvir o dia inteiro. Tá maravilhoso. Ih, já que vai explodir a bomba. Isso aqui é muito bom. Esse aqui é muito boa, essa pergunta. Bom, você, Omar, é abertamente homossexual. Você Sim. fala isso em todos os lugares que você vai. Sim. E existe uma percepção do senso comum de que a igreja, os gays não são bem-vindos dentro da igreja, né? E você falou que você teve o seu processo ali de conversão, você entrou dentro de uma igreja, que você viu uma cantoria bonita lá. Sim. Queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa percepção de que os gays não são acolhidos, não são bem-vindos dentro da igreja, se você está dentro da igreja. Na verdade, pode falar. Não, eu ia até fazer um complemento. Às vezes não é a igreja como instituição, mas às vezes tem um grupinho de pessoas, sabe? Sempre tem gente ruim em todo lugar. Sim, a igreja não claro, escapa, né? Claro. Agora, por incrível que pareça, eu nunca... Na verdade, nem quando eu estava nas práticas homossexuais, eu sofri preconceito, assim. Eu acho que muito isso é de quem não tem... Quem não eu sempre me amei muito, mas hoje eu me amo mais. Porque eu sei que Jesus me ama, então que se lasque se vocês não gostam de mim. Eu penso sempre... Vão ter que me engolir. Jesus me ama, então, meu irmão, lascou. Quando eu vim pra igreja, eu achava que eu seria excluído. Mas existia um negócio que eu tinha experimentado. Olha que coisa incrível. Eu cheguei na igreja católica, mas mesmo assim fiquei com dúvida, porque a minha formação era Assembleia de Deus. Cheguei em casa, depois do grupo de oração, da experiência que eu tive, e falei, vou ser evangélico. E fui para a igreja protestante. Lá dentro o pastor me ajudou a ser católico sem saber. Ele fez uma pregação contra Maria. Mas eu falei, mas é tão bonito. Já pensou se eu fosse cristão e tivesse uma mãe? E tivesse outros exemplos? E tivesse isso? E fui questionando. Eu me levantei, ele falou algo que eu não quero reproduzir, que é muito triste. Ele falou algo tão horrível sobre Maria que eu me levantei e pensei assim, se a igreja católica... Não, se a mãe de Jesus é a minha mãe, eu desafio o Senhor a mandar ele lá em casa. Eu fiz isso em pensamento, porque na minha cabeça, vai que o capeta escuta. Né? E fui embora. Quando eu chego em casa, me paralisei dentro do meu quarto, eu não conseguia mexer. E eu tive uma visualização de uma mulher, da cor do seu cabelo, assim. Ela tinha cabelo da cor dos seus olhos. E dizia pra mim, há quanto tempo eu esperei por este momento. Mas só hoje você pediu permissão pro meu filho para eu entrar na sua casa. Busque meu filho na Eucaristia. Eu não sabia o que era Eucaristia. A única coisa que eu me recordo, não vou chorar, que eu me recordo é que eu jogava a mamona na vidro da igreja e um dia ele quebrou. Quando esse vidro quebrou, eu vi os católicos comendo alguma coisa. Eu pensei assim, olha, isso deve ser Eucaristia. Naquele momento daquela visão, isso é Eucaristia. Então eu saí de dentro, saí daquele transe que eu estava vendo Maria e falei, olha, Igreja Católica. Mas eu não sabia como que seria isso. Quando eu cheguei da igreja protestante, que eu tive essa visão no meu quarto. Então saí correndo, vou para casa de uma mulher que passava na porta da minha casa com um terço na mão, que eu achava que era uma corrente, que era uma corda cheia de bolinha. Então vou na casa dela, que ela passa com a Bíblia debaixo da mão, debaixo do braço, deve ser católica. Chego na casa dela e falo com ela assim, Nete, minha filha, você tá boa? Olha, mãe de vocês foi lá em casa. Eu preciso muito que vocês me ensinem sobre ela. Então ela me deu uma caixa com mais de 250 fitas do Padre Léo. Eu nem sabia que existia Canção Nova, que existia essas coisas na igreja. Então eu peguei aquelas caixas e fui ouvindo. Cada pregação para mim foi uma loucura. E aí, eu ouvindo aquela pregação, que foi maravilhosa, e falei, não, vou ser católico. E entrei para a igreja católica. Quando eu chego na igreja, eles começam a me informar. Era grupo de oração, era meio desequilibrado, mas eu acho que a minha vida era desequilibrada. Eu precisava tomar um choque espiritual para poder ficar até hoje como tô. Pode segurar ali.
Para me segurar, eu precisei daquele fogo todo, né? Lembra daquela cananeia que gritava e tal? Tem gente que não entende quando a gente chega gritando. É porque não sabe a real circunstância na qual eu me encontrei ali. Eu precisava gritar. Tudo que você Porque eu passou. tava precisando de socorro. E aí, fui para um congresso. Logo em seguida, fui para um congresso. Chego nesse congresso, a coordenadora daquela época. É uma pessoa maravilhosa hoje, amo demais. Mas ela disse uma coisa que me esfriou naquele momento. Homossexual vai pro inferno. Eu falei, agora lascou, o mundo não me quer. A igreja protestante não vai me aceitar. A igreja católica não me quer. O que eu vou fazer? Aí o Elbert, que foi um grande formador meu, muito inteligente. O Elbert subiu no palco e falou, não, tem algo aqui que vocês não conhecem. O catecismo da igreja. E ele foi lendo no início, é difícil de ouvir, né? Os homossexuais que chegam na igreja ouvir, o iniciozinho daquela leitura é muito dolorosa. Mas quando chega, evitar-se para com eles qualquer sinal de preconceito. Ele pode se unir a Cristo. Se ele for cristão, ele une o sofrimento dele à cruz de Cristo e ele, sendo fiel, pode se aproximar do altar. Quando falou isso, agora ninguém me segura, nem o capeta me segura agora. Ninguém me segura, a igreja me aceita, a igreja me acolhe, a igreja não aceita o pecado do hétero, a igreja não aceita o pecado do gay, mas a igreja aceita todos. Todos são bem aceitos. Existe um padre que fala muito sobre isso. É um absurdo, o gay tem que ser amado, tem que ser acolhido. Mas então fala pra ele depois de acolhimento. Quer continuar sendo amado por Deus? Deus vai te amar mesmo no seu pecado, mas quer ter uma vida nova e seguir a Cristo? Renuncia o teu pecado. O negócio é que virou uma... É o que Cristo fala pra prostituta. Sim, todos os pecadores que... Engraçado, né? Todo mundo acha que Jesus ia atrás das prostitutas, dos doentes. Não. Todos eles iam atrás de Jesus. Não era Jesus quem seguia o leproso. Não era Jesus que seguia o cego. Não era Jesus que seguia Maria Madalena. Foram eles que foram atrás de Jesus. Mateus 16, aquele que quiser me seguir, toma sua cruz e siga-me. Eu vou à frente, se você quiser, você vem atrás. Só uma correção, não era prostituta, não, era adúltera. Adúltera. Se você quiser vir, pode vir, mas vai ter que ficar atrás, porque quem vai na frente sou eu. É Cristo que é à frente, é Ele que é a igreja, é Ele que é o cabeça. Aí todo mundo olha para a igreja e pensa que a igreja não vai aceitar os homossexuais. Não, a igreja aceita a todos. A igreja não aceita o pecado. Eu sou assassino. Então larga, para de matar. Aceita Cristo, vá para a cadeia, cumpra o seu tempo na cadeia e ser fiel. Ser cristão é muito difícil, gente. Porque se fosse fácil, né? Jesus, quando me chamou, ele me chamou num todo. Ele não me chamou pela metade. Infelizmente, as pessoas, elas prostituem o evangelho de Cristo. Elas tratam o evangelho como aquele que eu disse no início. Não é café doce, é café amargo. Como se a porta do céu fosse larga, né? Não é. Você vai ter que renunciar. Vou eu pregar numa cidade de Minas. Nunca mais eles me chamam para pregar lá. Vou eu pregar. Gente, na internet eu sou um tipo de gente. Às vezes eu sou até mais duro. Mas quando eu tô pregando, quando eu tô anunciando, eu não sou daquele jeito ali. O público gosta daquilo, então eu vou falar aquilo que eles querem. E às vezes nem sempre é aquilo que eles gostam, tá? Se as minhas contas na internet não fossem destruídas tanto como são, eu acho que eu não estaria no caminho certo. Mas eu posso estar amenizando a voz. Eu preciso aprender, mas eu vou aprender com... tudo isso muito novo pra mim. E aí, chego eu pra pregar o evangelho lá, pra dar meu testemunho. Pra que me chama pra dar meu testemunho? Sabendo como ele é. A pessoa que estava animando, a igreja lotada, é casada com a menina que estava sentada escutando. Eu não sabia disso não, gente. Eu desci o maio, preguei mesmo. Renuncia ao pecado e a igreja ia à loucura. Aleluia! Falei assim, daqui a pouco o povo roda, né? Parece igreja protestante. Mas não é por aí. O que acontece? Eu preguei aquilo que o evangelho aquilo que está escrito na Bíblia, aquilo que a igreja me ensinou. Aí, no final, a mulher falou assim, me desculpe, é porque minha filha está agarrada com a igreja. Se eu peço ela para minha filha, essa filha nunca esteve agarrada com a igreja. Quando você agarra alguma coisa, você não tem espaço para agarrar outra coisa. Ela precisa deixar de agarrar esta vida e agarrar o evangelho, agarrar a igreja. Ela agarrada à igreja? Não é. Quem se agarra à igreja não tem tempo para abraçar outras coisas. Então, é isso.
A igreja aceita todos. Mas e todos aceitam as condições da igreja? Omar, eu tenho uma impressão, eu estendo depois também para o Augusto, que antigamente ser casto era muito mais senso comum. Assim, as pessoas eram muito mais modestas, depois eu quero falar um pouquinho de modéstia aqui também. Sim. E hoje parece que você ser casto, você falar sobre esses assuntos, isso é o tabu, isso é a contracultura. O cara é casto, isso é um ato revolucionário. Sim. No mundo hoje em dia. Você percebe isso também? Você Com toda clareza. Até porque, você sabe o que mata esse povo de raiva? Eles não me têm na mão. Porque se eles tivessem, eu já estava lascado. Você não é instrumento, né? Eles não me têm na mão. Eles não me têm. Por quê? Porque eu vigio. Eu não estou dizendo que eu sou infalível, que eu não posso ter uma queda. E se eu tiver, publicamente vou dizer: eu nhanhei. Tô aqui para pedir perdão à igreja, pedir perdão a vocês, porque eu sou um ser humano. Eu tenho desejos sexuais. Tem dia que eu viro uma lagartixa para baixo e para cima. Mas quem me segura é Deus. Confessionário tá aí pra isso, né? Quem me segura é o Senhor. São os meus amigos, Daniel, Daniela, jovens sarados. Eles já sabem. Quando eu começo a quebrar a munheca, eles falam: puxa a calça e cospe no chão, vira homem. Você tá entendendo? Eu dou essa liberdade pros meus amigos. Me manda puxar a calça. É igual o quezão antigamente. Manda puxar a calça. Toma tenência, homem. Cospe no chão, rapaz. Aqui baixo, cospe no chão. Então, assim, eu preciso manter isso ao meu redor. Me corrijam, porque o tempo todo eu preciso de ser formado. O tempo todo eu preciso ser informado de como eu estou. Né? Porque isso é uma luta cotidiana. Chega eu no banco para abrir uma conta, né? Porque eu precisava de abrir uma conta salário para trabalhar na época. Chega eu lá. O gerente do banco me chega para atender, só tinha ele, eu era o primeiro cliente. Os amigos deles estavam arrumando ainda a bancada para trabalhar. Eu cheguei lá para abrir a conta e tinha uma coisa nele que me incomodava muito. Os 2 olhos deles estavam com remela. Me dá vontade de enfiar o dedo lá e tirar, sabe? Mas eu falei assim, eu não vou falar nada com ele agora, mas na hora que eu estiver saindo, eu deixo ele brigando e saio. Eu falei com ele assim, mas eu falei assim, quem aqui é seu amigo? Ele falou, fulano, todo mundo aqui é meus amigos. Não é não. O seu amigo te aponta o seu defeito. Desde que eu cheguei aqui, os seus olhos estão sujos de remela, mas eu fiquei sem graça de falar. Como eu estou indo embora, você pode me dar um soco? Me dê do lado direito, porque se quebrar do lado da frente, não vai ter... Se quebrar a frente, como é que eu vou arrumar? Não tem dinheiro para colocar um dente aqui. Eu tô falando isso pra você porque os seus melhores amigos são aqueles que te apontam os seus defeitos. Eu preciso disso, gente, o tempo todo. Omar, você precisa mudar de vida. Omar, é isso aqui. Omar, é aquilo ali. Eu vou me ajeitando. Eu tomei muito tapa na orelha pra chegar aonde eu cheguei hoje. Aonde que eu cheguei? Eu não cheguei em lugar nenhum, gente. Eu tô na presença de Deus até hoje. Pra me manter, vamos arrumar assim. Pra eu me manter como eu mantenho hoje, eu precisei de tomar muito soco. O Padre Vidal, que hoje é bispo, meu grande amigo, me batizou, ele me pegou no ombro. Até quando eu vou te suportar na minha paróquia? Eu era insuportável. Naquele dia, eu me senti um orelhão, a ficha caindo assim. Ó. Eu me senti um orelhão quando ele me balançou. Mudou a minha vida isso. Eu precisei mudar. Embora eu não estava errado, porque levantaram um falso testemunho a meu respeito, disseram que eu não precisava mais que eu falei que eu não precisava ser batizado mais nas águas, porque eu era batizado no Espírito Santo. Eu orava em línguas. Oh, meu Deus, eu nunca tinha dito isso. Mas qualquer coisa se agia, né? O cara tá se destacando ali. Eu pregava, gente, pra tudo quanto é lugar. Hoje na verdade, eu continuo pregando muito. Mas antigamente não tinha internet. Você ia em tudo quanto é buraquinho que achava. Te chamavam pra pregar, você ia. A canoa já virou comigo, já perdi roupa. Mas eu fui até a ilha pregar, porque cheguei lá, eles me deram roupa. 20 pessoas pra ouvir o evangelho. Então, quer dizer, é necessário fazer tudo isso. Perder a sua vida por Cristo. É porque, na verdade, tem umas pessoas que são loucas, né? Eu sou nesse nível aí de loucura. Porque Fala, Brenner, eu quero saber se eu tô com remela no olho. não está, Se irmão. tivesse, Eu já teria falado Você isso tem uma antes. amiga, meu querido. Eu jamais deixaria Então é isso acontecer. Eu queria falar um pouquinho de modéstia. O que você acha? Eu acho uma excelente ideia, porque Eu é um também. assunto espinhoso e horrível. As pessoas entendem tudo errado e o Augusto fala muito bem sobre isso. E existem uns exageros terríveis
terríveis. Pelo Uns amor. exageros, E faz umas parte da compreensões castidade? erradas. Será Exato. que tá dentro Fala desse pra nós assunto sobre a aí? Eu virtude acho da tão fofo modéstia. dela. Deixa eu só pintar o quadro comum aqui. Pessoa que está nos ouvindo, 95% das pessoas ouvem a palavra modéstia e já pensam numa roupa bem cafona. Exatamente. Não é aquela Brega. coisa assim, brega, aqueles movimentos muito pequenininhos, contidos, nada precisa estar combinando com nada, você não precisa passar maquiagem nenhuma. Uhum. Então você acorda assim, com aquela cara de assustar os outros, nem tira a remela do O olho. capeta não se aproxima porque ele tem medo da Ele tem situação. medo, É uma exato. Emília ou é uma católica que tá aqui? Exatamente, aquela coisa assim, tem que falar sempre muito baixinho e tem que ser aquela coisa muito caricata, como se fosse uma verdadeira caricatura. É isso, Augusto Olivieri, ser modesta? Pode trabalhar para mulher modesta? Como é que funciona na prática? Eu fico rabiscando aqui porque tem tanta coisa pra falar que corre o risco de perder o fio da meada. Conectando pra falar da bagunça da modéstia, você comentou parece que hoje em dia é mais difícil, né? Muito mais difícil a visão das pessoas. Tem uma tríade que mostra a degradação sexual, assim, né? A primeira, o anticoncepcional. Tem, ou não necessariamente nessa ordem, né? Elas vão se somando. O anticoncepcional, talvez poucas coisas na história da humanidade tiveram o poder de mudar tanto todas as relações, uma vez que o sexo é algo que está na base da família e a família está na base de tudo. Isso possibilitou o sexo sem a consequência da gravidez, que evidentemente muda os comportamentos. Só que a gente precisa de uma teoria também que nos permita extravasar os nossos desejos. Aí entra Freud, que do âmbito... Então a gente tem uma tecnologia que possibilita o ato irresponsável de não responder por aquilo no mundo. A gente tem uma teoria de Freud, que era ateu, materialista, enxergava o sexo, inclusive por vários seus seguidores, considerava que ele enxergava isso de maneira muito desproporcional na vida humana, e ao fim da sua vida ele se matou. E temos também a pornografia, que é o caminho aí que bota a gasolina ali na bagunça. Então, hoje em dia a gente tem a destruição do imaginário, o meio para fazer, e validações culturais de que isso é uma coisa maravilhosa. Mas se é uma coisa maravilhosa, por que tantas pessoas enchem os consultórios pedindo ajuda nessa matéria sem que não tenha nada a ver com religião? Índice de tristeza cada vez maiores, né? Depressão. Pelo amor de Deus, é impressionante a infelicidade. No Instagram as pessoas não falam isso. Quantas vezes eu converso, não só pelos atendimentos, eu tô falando aqui da vida, né? Os amigos, é natural que você acaba conversando com muitas pessoas. E as pessoas no bastidor tá triste, tá mal, tá querendo largar a pornografia. Os amigos, os castos lá ficam sofrendo bullying de pornografia. Pô, ele que tinha que falar pro outro, pô, isso aí é um lixo, cara. Seu apelido vai virar 5 segundos, pô. É verdade. Lembro de uma paciente pedindo ajuda nessa matéria, falando, pois em relação ao meu marido, a gente começa e acabou. Fazendo Nossa, assim, eu que não consigo tristeza. expressar o que ela fez assim. Pô, isso aí é tranquilo, não é um pouco tranquilo. O que é a modéstia? A modéstia tem a ver com pudor, que tem a ver com guardar intimidade. Intimidade tem a ver com a vida espiritual, com a alma, com a vida do espírito. Tanto é que animal anda pelado e tá tranquilo, não é assim? É verdade. Então, uma vaca, ela não tá lá preocupada se a gente tá olhando um A ângulo um teta pouco dela. diferente, né? Exato. Passa lá o boi, ela se esconde. O boi, oi, dona vaca, tudo bom, né? Você vem sempre por aí, e os nossos filhos, como vai ser? Nada. Por quê? Porque não tem vida interior. Se não tem vida interior, não tem o que se guardar. Não é assim? Então a gente tem pudor. A gente sabe que a gente corre o risco de ser objetificado, então a gente se tampa. A nossa roupa, ela revela mais do que a gente é do que o nosso umbigo, não é? Porque no cotovelo a gente é muito impessoal. A gente saberia reconhecer os nossos familiares a partir do cotovelo? Acho que não daria, né? Por isso que a gente deixa à mostra aquilo que tem maior densidade de intimidade. Rosto, mão, né? Assim. Agora, a roupa expressa aquilo. A roupa é esse fundamento que expressa a nossa personalidade. Justamente para guardar a nossa dignidade. Eu vou fazer um parênteses de teologia das vestes e volto para a questão da modéstia para as pessoas entenderem. Lembro de ler um texto do padre Júlio Maria Lombardi, falando sobre o Cristo, o Papa e a Igreja, um texto maravilhoso, que ele analisa assim, por que o
Papa se veste com vestes tão belas, se Cristo foi simples, né? Afinal, apesar de que ele tinha uma roupa de costura que era considerada, por não ter remendo, né? Era uma roupa bonita. Uma roupa única, né? Ele falava, olha, quando Cristo, que é Deus, entra na história e se rebaixa, isso é muito digno. Quando um rei se rebaixa, isso é muito digno. Mas o Papa expressa pelas suas roupas a dignidade da sua função que ele não tem por natureza. Ou seja, como ele guarda essa sucessão petrina, essa sucessão de São Pedro, ele tem que, pelas roupas, expressar uma dignidade que ele não tem por natureza. E não é assim que os médicos fazem, que os bombeiros fazem, que o policial faz. A roupa, ela representa uma armadura que nos permite cumprir uma função melhor no mundo. Se eu tivesse de regata, mudaria alguma coisa do que você sabe? Não mudaria. Se eu tivesse de qualquer jeito aqui, não mudaria. Mas as pessoas perceberiam ali que não tem tanta dignidade. O que acontece? Quanto mais a gente vai... Aí tem a ver com a virtude da elegância também, porque a pessoa tá ouvindo isso, pronto, aí tem que usar burca, não sei o quê. Não é isso, assim. O que é a virtude da elegância? É usar o bom senso. Fazer as melhores Você não vai de escolhas. regata e chinelo numa missa... Né? Exato. Tem sentido. Que é a virtude de né? elegância, é a capacidade de eleger a sua conduta a cada circunstância. Então, terno é elegante? Depende. Num churrasco não é, em outra circunstância é. Então, o ideal, e as mulheres precisam entender, que o que é sensual não é sexual. Sexual é amostra grátis. Algumas acham que os homens têm uma capacidade imaginativa muito baixa, tá certo que os homens não são seres... Pois Assim, mas aí elas querem facilitar, né? Mostrando o corpo, quase que diminuindo a dificuldade do jogo, né? Agora, se ela se veste bem, qualquer homem sabe que de trás daquela roupa tem um corpo. Ela não precisa facilitar ao infinito e além. Se ela coloca um vestido, uma roupa modesta, ela vai continuar atraindo. Porque o pudor no homem tem a ver com guardar a vista. Inclusive até mais, porque se o cara vê uma mulher quase Porque ele vai nua, achar mais valiosa. Hã? Porque você guarda... Você sabe a valiosidade do que tem dentro de um cofre pelo grau de segurança dele de fora, não é assim? Ótima colocação. Então, um homem, o pudor do homem é o pudor do olhar. O pudor da mulher, ele é guardado mais no se mostrar. Tanto é que a gente não imagina tanto um homem dançando pra uma mulher. Normalmente a mulher dançando, porque o homem é mais visual, né? Nossa, até isso já virou modinha. já virou. Lembrei do Hoje em dia eu não sei, eu não acompanho, É. vai ter, né? Hoje em Channing dia. Tatum, famoso. Os por causa exemplos disso, não exatamente. facilita, mas assim, habitualmente, né, a mulher dança e o homem olha, ele é conquistado pelo olhar e ela pelos ouvidos. Então, aprender a guardar a modéstia, mas normalmente para a mulher querer isso, ela tem que mudar outras coisas no coração. Eu queria só apontar uma coisa para não perder a ocasião disso, porque é uma dúvida muito recorrente. As pessoas falam assim: tá bom, eu sou solteiro, eu quero casar, mas ninguém vai querer se eu for casto. Vai. É que as pessoas acham que o homem casto é aquele paz e bem, fofinho, assim. Paz e bem, Mão você de quer ser concha. minha amiga e a gente casa um dia? Ai, que Exatamente. triste. Franzino, Quando eu tô falando- magrelinho, é sempre isso, exatamente. Exato. E, pô, quantos amigos à minha volta, eu comecei falando de castidade, acharam estranho e começaram a ver que em algum grau eu tava amando mais a Nicole, que a gente tava melhor, sabe? Você vai melhorando na vida um pouco, né? Sim. E ele olha, pô, e eu tava mais feliz, eu tava animado com isso. E aí, um é louco e tem coragem, e aí vai gerando aquele efeito cascata nos amigos, né? E aí, isso é uma coisa muito boa. E ordem atrai ordem, né? Ordem atrai ordem. Então, o que eu tô falando da castidade pros homens e pras mulheres, mas os homens têm dificuldade de imaginar isso, tem mais a ver com Alexandre Magno do que o cara, assim, né? Como tratar a mulher? Imagina o seguinte, conquista baseada na castidade. Pô, eu não sei o que fazer. Quando você não souber o que fazer, você pensa assim: como eu gostaria que o meu genro tratasse a minha filha? Com respeito, com seriedade. Então imagina o seguinte: quase sempre a pessoa se ferra em relacionamento porque ela erra na base, né? Então, pô, vai lá, trabalha direito, estuda, Fica assiste forte. filmes melhores, treina, melhora na vida, para de falar gíria. Pô, eu lembro de falar velho, que meu pai falou que em casa não se fala gíria. Arruma a casa. E aí você trata a mulher, olha pra ela com desejo, mas trate-a com respeito. Você não tá querendo ser amigo dela, né? Então ela trata com respeito, leva também pra não sair. precisa disfarçar o desejo, Exato, né? até porque Tem é que tá próprio ali da parte presente. romântica ter atração sexual. Então, Exato. você vai demonstrar, olha com desejo, cuida dela. E se um dia ela falar: ah, mas você não me quer, você não quer nada. Se você falar de forma masculina: é claro que eu te quero, mas não de qualquer jeito. Eu não vou negar a minha fé. Eu queria que você fosse minha, mas você ainda não é minha.
Você só vai ser minha quando você for minha esposa. Olha que Pô, lindo. se um homem fala isso... Pô, eu já treinei alguns amigos A aí. mulher não se derreter. Eu depois- falo, A mulher se derrete, ela não aguenta. Porque Mas ela- eu falo ela se essas sente coisas única, né? Valorizada. na internet, assim, no canal, eu fico falando isso. Pô, eu falo, tenta falar isso, pô, tenta viver isso. Quantos depoimentos as pessoas ficam mandando? Funciona, cara. A mulher Porque tá na as minha. mulheres- Ela nunca ouviu isso na vida. Ela dá tela azul. Última coisa, um paciente falou isso pra moça. Ela mandou assim pra ele: se eu colocar isso como print, o povo não acredita. Você é um homem que eu sempre sonhei. Pô, ele não é bonitão, ele não é nada disso. O que ela quer dizer? Você falou algo muito profundo que eu queria ouvir. Eu queria ser cuidada e olhada com dignidade por um homem que parecesse masculino e não fraquinho. Funciona. Exato. As pessoas Um estão homem que perdidas me hoje em dia. queira Aí me a mulher vai lá, proteger. aí conhece o carinha no primeiro date, aí já transa no primeiro encontro, aí depois o cara conseguiu o que ele queria. Sai já. fora. Aí o cara começa a dar gelar, aí fica ficando, que não é nada, ficando não é nada, você fica Nada. 2 meses, tô ficando 2 meses e o cara não me assume. Também, pô, tu já entregou tudo de bandeja assim Sim. pro cara? Sim. Né? Não, Quer alugar um funciona assim. triplex na cabeça da mulher? Trata com respeito. Pô, eu já vi isso aqui, amigo, de universitário a médico, advogado fazendo. Trata com respeito, cuida, leva lá pro jantar, etc. Na hora de deixar em casa, os caras acham, não, pô, eu vou pegar no carro, né, não sei o quê, porque ela vai ver que eu sou o garanhão, né, esse tipo de coisa. Na hora, de forma masculina, não tosquinha, evidentemente, dá um beijo na bochecha ao invés de tentar dar um beijo na boca, né? Dá um beijo e despede. A mulher vai ficar louca. Vai, porque ela vai ficar assim. Hã? Peraí. Ele podia, porque não é que ele beijou assim. Não, peraí, ele me buscou em casa, ele pagou a conta, ele olha pra mim com respeito, ele podia ter me beijado. Eu queria que ele tivesse me beijado, porque a mulher quer ter um não, né? Se você tenta beijar e ela faz É não, verdade, cara. se ela tenta fazer um não, o poder tá com ela. Agora, se ele dá um beijo na bochecha, o poder tá com você, porque você nem tentou, e é muito difícil que ela recuse um beijo na bochecha se ela aceitou um jantar. Aí, eu falo isso aqui e mando e falo que é assim, ela vai chegar em casa e vai mandar mensagem pras amigas. Amiga, eu não entendi nada. Ele me olhou com desejo, ele cuidou de mim, não sei o Isso que, é ele top. fez isso. Entrou, alugou um triplex, ela vai falar, pô, tem um cara aqui que é diferente. Ou seja, conquista baseada no catecismo, pô, mas ninguém quer ouvir isso, né? Não, Funciona. ninguém quer ouvir isso. Funciona. É, Larinha, muito bom. é um assunto que Não, é um a gente baita pode ficar assunto. horas aqui conversando, dá muito pano pra Senhora, é um manga, né? baita assunto, dá muito pano Eu pra acho que o manga. pessoal de casa já pode ter um vislumbre exatamente do que a gente tá falando aqui, do que é castidade, do que é o celibato. Exatamente. Não, e assim, deixar muito claro que ninguém tá inventando nada, Exato, né? não é? Ninguém tá redescobrindo a roda aqui, não é nada disso. São todos ensinamentos anteriores ao próprio Cristo, mas reforçados pelo próprio Cristo E depois. que né? se as pessoas querem continuar sabendo mais a respeito desse assunto, para seguirem esses Ambos. nossos convidados, eu quero agora deixar uma palavra final para vocês. Vocês podem falar para a câmera de vocês. Você primeiro, Omar, sua câmera é essa aqui. Como é que as pessoas encontram você nas redes sociais? Conhecem um pouco mais dessa tua história que você contou, que ela é bem trágica ali. É verdade. Mas é uma história de redenção, Mas né? é incrível, cara, essa Maravilhosa. tua história. Amém. E como as pessoas Inspiradora. conseguem absorver mais de você. Pode falar. Então, eu perdi uma conta, eu ia conseguir 100 mil pessoas, mas aí eu perdi a conta, graças a Deus. Foi até bom, propício. Agora eu estou com a conta Omar de Matos Oficial. É um novo Instagram, tá bom? Se vocês quiserem me encontrar, eu estarei lá ministrando, rezando por você, Dando pitacos. dicas, dando pitaquinhos, que são muito bons. Você que gosta de um barulhinho, é só chegar lá no Omar de Matos Oficial, tá bom? Ah. Maravilha. E você, Augusto? E fala, aproveita e fala dos seus É, cursos também. Eu coloquei talvez um jugo pesado, mas o jugo não é pesado. Olha, se vocês chegaram aqui, resistiu a esse tema hostil pra todo mundo, né? Não se desespera. Não é bom que o homem esteja só. Tá lá no início do Gênesis. Pede ajuda. Marido e esposa não fiquem um contra o outro. Tá todo mundo precisando de ajuda. Eu falo aqui agora tranquilamente, mas lá atrás eu precisei de outros homens que me falassem que dava pra sair disso, que era um lixo, que dava pra melhorar. Precisa da Ou seja, presença, né? pô, se arrepende. Ah, e se falarem porque eu vivi assim no passado? Pô, eu errei mesmo, mas tô tentando fazer diferente. Então, tenho muita esperança que dá pra ver de uma forma muito boa. E agradeço também o espaço pra comentar. Quem precisar, tem o canal no YouTube e o Instagram, que é Augusto Olivieri. Olivieri com 2 L's.
Então dá para pesquisar nos dois, no Instagram Augusto.Olivieri. E tem a Arca, que é a Escola da Conquista, a formação de famílias, que eu e a Nicole damos aula e fala de conquista, casa, sair, roteiro para propor a castidade. Tem de tudo lá dentro. E é isso, mas eu agradeço muito a atenção e o convite mais uma vez. É muito bom estar aqui com vocês. Nós que Maravilha. agradecemos. Eu muito adorei esse bom. programa, Não, foi Lara. ótimo, foi necessário, né? Muito obrigada. Eu que Obrigada, agradeço a Omar. vocês, Obrigada, gente. Augusto. Obrigado. Um grande Isso, prazer. obrigado. Boa noite, Boa meu noite, querido. Lara. E um beijo pra você que nos acompanha. Até semana que vem.